Fala galera, graça e paz, bem-vindos a mais um episódio do Profeticast, o seu podcast cristão. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial, principalmente para mim, porque a minha líder espiritual é a minha bispa Vanessa Moura. Seja bendita a minha geração por ter você. Bispa Vanessa Moura, bispa primaz da Igreja Missão Mundial Graça e Paz, com sede em Santo Amaro, fundada há quase 30 anos pelo grande homem de Deus, Bispo Paulo Moura, pregador e conferencista internacional. Bispa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo carinho de vocês me receberem. A honra é minha estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você, David, Felipe. Eu tô feliz de ver você, né, Felipe? Já alguns meses que a gente não se vê, mas tô muito agraciada com o que o Senhor tem feito, com a vida de vocês. Glória e vai fazer. Amém. E sem contar que ela já chegou aqui profetizando. Gente, foi incrível. O que acontece no off é fenomenal. Os bastidores foram incríveis. Antes que a gente esqueça, essa caneca é sua, é um presente do nosso podcast pra você, tá bom? É linda, né? Então, já se inscreve nesse canal, já deixa o seu like. Povo da Missão Mundial Graça e Paz, eu sei que vocês vão assistir, então comenta muito que a nossa bispa tá aqui. Não perca a oportunidade também de compartilhar. Se você gosta para os seus amigos, se você não gosta, compartilha com os inimigos, mas compartilha com alguém em nome de Jesus. Eita, glória. Gente, e antes de nós começarmos esse programa, que eu tenho certeza que vai ser extraordinário, eu queria falar que nós estamos gravando hoje, como de costume, aqui no Jope Studios. E você que quer fazer um podcast, você que precisa fazer algum programa e deseja um lugar que tenha qualidade excepcional, esse é o lugar. Vocês têm acompanhado a gente aqui, visto as qualidades dos programas, e você também pode participar, fazer o seu podcast aqui ou qualquer outro programa que seja. Ali nos bastidores está o nosso produtor Antônio. O Antônio, ele é demais, gente. É quem faz a magia acontecer. Então vamos para o programa de hoje. Glória a Deus. Bispa, vamos começar bem do princípio mesmo. Quando foi o seu encontro com Deus, assim, a primeira oportunidade? Você veio de um lar cristão, uma família que já servia ao Senhor? Como que foi? Não, eu não era um lar cristão, minha mãe católica. Como eu tinha uns 13 anos de idade, agora estou relembrando, né? Minhas amigas, na minha época, tinha a tal da domingueira. Então, todas as minhas amigas, as mães eram... A maioria das minhas amigas, a mãe era evangélica. E elas iam para a igreja e minhas amigas... Eu conhecia as mães, e elas sempre falavam, vamos, filha, para a igreja. Eu ia com as mães das minhas amigas e elas iam para a domingueira, eu ia para a igreja. Eu sempre tive uma sede dentro de mim de estar na igreja, da presença de Deus. A minha mãe católica, mas eu nunca gostei, né? Falando a realidade, eu nunca gostei da igreja católica, não era eu, não me sentia naquele lugar. E comecei a ir na igreja batista com meus 13 anos. Legal. Sempre busquei ir aos domingos. A minha mãe não entendia, mas aí passou o tempo, não voltei mais. Eu fui durante 1 ano, 2 anos, até meus 15 anos, depois eu fiquei afastada. E eu vim ter encontro com Deus mesmo em 98. Que eu entrei na missão por um convite da minha ex-sogra. Ela me convidou para estar na missão, porque ela ouviu o programa de rádio com o apóstolo. Na Musical FM? Na Musical FM. Ela falou, você tem que ir, tem que conhecer essa igreja, Eu sei que demorou uns 2 meses, ela me convidando muito. E no dia que eu fui, eu coloquei o pé na missão, eu me encontrei. Eu falei assim, nunca mais eu saio deste lugar, nunca mais eu saio da presença de Deus. Eu sei que foi em 98, mesmo, 1 mês depois, eu me batizei nas águas. E depois, passando uns 3, 4 dias que eu me batizei nas águas, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi tudo muito, assim, muito acelerado na minha vida nessa parte, quando vim pro Senhor. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 22 anos, 23 para 23 anos. Meu Deus. E, pra glória de Deus, desde os meus 22 para 23 anos, eu tô na presença de Jesus. Sensacional. Firme, eu amo esse Deus acima de todas as coisas. E hoje a sua mãe faz o que na igreja? Hoje a minha mãe é obreira, ela é intercessora, cuida da toalhinha e da água. A minha mãe é interessante até falar nisso, porque assim, no dia do meu batismo, eu nunca convidei ela para vir pra igreja, nem ela nem meu irmão. Minha mãe trabalhava muito, de domingo a domingo, ela não parava, ela não faltava. Aí eu falei, mãe, só quero que você vá no meu batismo. Aí eu convidei ela e meu irmão para ir no meu batismo. No meu batismo, eles aceitaram Jesus. Glória a Deus. Então Deus fez muito assim, reboliço. E minha mãe também, ela entrou na igreja, um dia no meu batismo, ela falou assim, mas que negócio que tem nesse lugar? E aí o Senhor alcançou ela. E ela tá lá, cuidando do nosso altar, da água, e faz parte da intercessão. Louva a Deus por isso. Sensacional. Glória a Deus. E, Bispa, explorando um pouquinho mais da sua adolescência, salvo o engano, eu acho que quando você chegou na missão, você já tinha uma filha, né?
Já tinha uma filha, a Isabelle já tinha 2 anos. Legal. Fala pra gente um pouquinho mais como foi essa sua fase da juventude, o que te fez ir pra missão. E eu sei que 98 ali era a época que Zona Sul de São Paulo só se falava da missão, né? Da missão. Das vigílias da missão, dos cultos da missão. E tinha o culto de atleta de segunda-feira, que é todos os jogadores, Sim. que era o apóstolo, na época ele colocou o nome culto de atleta segunda-feira. Então, aquela igreja era difícil de entrar. 5 horas da tarde já tinha todas as cadeiras marcadas, porque o povo marcava lugar. E se você quisesse chegar cedo, você tinha que chegar cedo mesmo, senão você não sentava, ficava grudado na parede, o suor descendo ali. Mas foi tremendo, assim, mudou a minha história. A missão mudou a história de muita gente, eu tenho certeza disso, porque onde eu passo hoje tem um legado, né? As pessoas falando do que viveu ali, do avivamento que viveu ali, nas vigílias, Sim. nos cultos mesmo, e através da vida do apóstolo. Eu vim nessa... Eu não tive uma vida, assim, de bagunça, né? Que a gente vê muito testemunho. Eu fui isso. Não, eu sempre fui... Eu fui de família mesmo. Sempre fui caseira. Mas, assim, eu sempre tive uma paixão por Deus, sabe? Eu sempre falava, mãe, a gente não precisa de ficar rezando, né? Falava, mãe, pra que rezar por santos? Você pode falar com o próprio Deus. Eu falava isso pra ela. Antes de ser cristã. Antes de ser cristã, porque a minha mãe era católica. Ela ia pra missa, ela era praticante. Eu falava, mãe, você mesmo pode ajoelhar. Eu falava pra ela. Eu não imagino isso da dona Sônia. E ela juntava, sabe aquelas santinhas que coloca na bolsa? Eu falei, mãe, pra que você tem isso? Porque se você mesmo pode, você falar que é um papel. Você fala com Deus, Ele tá te ouvindo. E eu falava pra ela sempre isso. E ela brigava comigo. Ela me colocou no catecismo 3 vezes. E eu fugi as 3 vezes. Eu lembro até hoje. Porque eu tinha uma tia que morava perto da igreja católica. E a minha mãe eu deixava na porta. Ela virava as costas. Eu ia pra casa da minha tia, esperava dar o horário pra voltar. Fingia que tinha participado. Foi 3 vezes. Eu falei, mãe, não adianta. Eu não gosto. Não é meu lugar. Eu não me via naquele lugar. E eu sei que eu tinha uns 13, 14 anos e fui pro Senhor mesmo com meus 22 anos, que eu me rendi a Deus. E Ele mudou a minha história para a glória de Jesus. Ele mudou a minha vida, né? Como mudou a de vocês? Eu sei que quem tem encontro com Deus de verdade não tem mais lugar neste mundo se não for na presença de Deus, né? Muita gente me pergunta, Bispo, mas como é permanecer? Eu falei assim, permanecer... A gente só permanece porque a gente entra numa igreja por causa de Deus, né? Porque quando a gente entra numa igreja por causa de pessoas, para agradar pessoas, a gente vai ficar rodeando todos os lugares. Mas quando eu entrei na missão, eu fui chamada pelo Senhor. Quando eu entrei na missão, eu encontrei Deus naquele lugar. Não é uma placa que eu tô pregando. Eu tô pregando Deus. Eu tive encontro com o Senhor. Por isso que me permaneci na missão. Porque eu me encontrei com o Senhor naquele lugar. E eu não via mais necessidade de ficar mudando. Não precisava mudar de lugar. Porque Jesus já estava ali. Eu já estava sentindo a presença dele. E só com o encontro com Deus que a gente permanece de fato. Porque pessoas, elas são mutáveis, né? Sim. As pessoas mudam. As pessoas nos decepcionam. Muito. Mas a bênção de estar num lugar por Deus é que Deus, ele era o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Daqui a 50, 100 anos, ele sempre será o mesmo. E eu posso te falar, não te cortando, mas eu tenho vivido um tempo, quem me conhece, já vi tanta coisa difícil, mas eu posso te falar que hoje eu amo mais a Deus do que eu amava a Deus ontem, daqui um ano passado, do que quando eu conheci. Hoje eu tenho uma paixão pelas coisas de Deus. Eu não consigo ter outra vida. Nesse mundo não me pertence. Nunca me pertenceu, mas eu não me acho em outro lugar se não for na presença de Jesus. E quando a gente fala a presença de Jesus, a gente não fala a presença de uma igreja, de uma placa. A gente fala de Jesus, né? Eu amo a Deus pelo que Ele é, porque Ele tem feito. Dias fáceis não é. Estava conversando agora há pouco. Dias fáceis não é. Mas quando a gente tem Deus, Ele pega nas nossas mãos e você vai sentindo o cuidado. De cada passo que a gente dá, a gente sente o cuidado de Deus, o zelo que Ele tem por nós. Porque eu estou falando aqui para vocês... Tô passando tempo difícil? Tem tempo difícil, tem hora que tá tudo difícil, tem hora que tá tudo bom. Mas eu tenho Deus na hora difícil, na hora boa. Então a gente vai suportando, né? O fardo dele não é pesado, o fardo dele é leve. Às vezes, que a gente que faz o fardo querer ficar pesado. A gente fala assim, mas eu tô passando um processo tão difícil. Mas às vezes o processo é a gente mesmo que arruma ali. A gente quer fazer coisas que Deus não mandou a gente fazer e por isso a gente tem um peso que não deveria ter. Eu tava conversando, né? Nem sei se posso ficar falando muito assim, mas... Fica à vontade. Antes de vir pra cá, antes de vir pra cá mesmo, eu até conversei com a Larissa. Eu me organizei, fiz as minhas coisas que eu tinha que fazer, eu sabia que eu tinha que estar aqui no tal horário.
E eu falei assim, eu cheguei mais cedo em casa, resolvi tudo. Falei assim, agora eu vou descansar um pouquinho antes de sair, né? Já tinha me arrumado, falei, vou descansar um pouquinho aqui sentada, ouvindo algo. Não, eu fui arrumar coisa pra fazer. Isso é um crente, né? Porque eu falei assim, por que eu tenho que arrumar coisa? Eu fui arrumar coisa, fiquei com raiva do que eu não tava conseguindo fazer. Eu podia estar descansando, eu fui arrumar dor de cabeça pra mim no tempo que eu tava vago. E é muito isso, né? Às vezes a gente o Senhor fala, agora é tempo de você ter um refrigério. Você fica arrumando coisa pra tua cabeça, arrumando dor de cabeça. Não sabe descansar. Não sabe descansar. Então a gente tem que entender, ouvir a voz de Deus em tudo. E eu tô vivendo esse tempo. Tanto que eu refleti no caminho vindo pra cá. Falei, por que eu fui arrumar de querer mexer numa TV, num aparelho que eu não sei? Ficar com raiva do aparelho, querendo quebrar o aparelho. Não, mas isso é maravilhoso, porque é a frase que o Deide acabou de falar, né? Nós não sabemos descansar. Sim. A gente vive na época da alta performance, da produtividade. Então, a gente sempre quer fazer alguma coisa. 24 horas no dia não é suficiente. Só que a verdade é que, às vezes, a única coisa que a gente precisa é descansar. E é o que a Bíblia diz, né? Exato. Tem uma coisa na Bíblia que eu acho maravilhoso, que a extensão do Shabat, né, que era o descanso que Deus havia estabelecido, é o Shemitah. Quando o povo entra dentro da terra de Canaã, que eles saem do deserto, Deus dá uma ordem pro povo. Fala, vocês vão trabalhar 6 anos, no 7º ano vocês vão descansar e permitir que a terra descanse. Alguém pergunta, mas se a gente vai estar descansando, a gente vai comer o quê? E Deus fala, se vocês obedecerem a esse descanso, eu darei para vocês uma colheita extraordinária. E vocês vão ter para vender, para emprestar, para comer, porque a colheita do 6º ano vai ser uma colheita extraordinária. Só que o povo... Lembrando o que aconteceu com o maná. Exato. Que eles tinham que colher o maná de segunda até sexta. E na sexta, o Senhor ia dar o maná dobrado pro sábado não precisar colher. Perfeito. E qual é o problema disso? É que o povo nunca viveu esse milagre da colheita extraordinária. Verdade. Porque eles nunca aprenderam a descansar. Então, eles vão sempre trabalhando quando era pra estar descansando, trabalhando quando era pra estar descansando, trabalhando quando era pra estar descansando. E olha como Deus é maravilhoso. Durante 70 anos que a terra deveria ter descansado, eles trabalham. Então, 70 anos a terra deveria ter descansado e eles trabalharam. Aí Deus tira o povo de Canaã e leva pra Babilônia. Fala, agora vocês vão ficar 70 anos aqui. Se vocês não deixaram a terra descansar quando eu mandei, agora, por obrigação... 70 anos, a terra vai descansar e vocês vão descansar da terra. Exatamente. Isso você fala tão bem. Você fez rádio com o apóstolo? Não, eu fiz bem pouco. Eu participei porque, assim, eu era muito tímida, né? Quem sabe, quem me conhece, você sabe, David, porque Deus mudou a minha história. Porque, gente, assim, eu sempre fui cuidar de mulheres, mas eu fugia muito do microfone, né? Do altar. Eu fugia. E Deus me levou para esse estreito, né? Hoje tá em cima de um altar ministrando. E para mim é tudo muito novo, assim, eu amo fazer o que eu tenho feito, mas eu tô também em obediência a Deus. Porque eu tava com o apóstolo, mas eu sempre cuidava dele, cuidava da minha casa, da minha parte das mulheres, do louvor. Eu tinha as áreas que eu cuidava, mas eu não ministrava. E veio acontecer tudo que aconteceu hoje, eu tenho que ministrar, tem que fazer tudo um pouco, né? Tem que administrar o ministério, tem que cuidar... de tudo hoje. Graças a Deus também o departamento tem toda a igreja, então hoje tá até mais fácil, mas tudo é comigo, né? Hoje lá nós somos em quantos pastores? 21. Somos 21? 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Bispa, e como começou a sua história com o apóstolo ali, né? Tem uma coisa que eu sempre me questiono, e sempre quis te perguntar isso, que é como vocês se conheceram ali de fato e quais foram os desafios de ser casada com o bispo Paulo Moura, né? Que era uma das maiores referências de avivamento que a gente tinha naquela época. Eu brinco, né? Eu levei o David para ministrar na minha igreja há pouco tempo atrás e ele chegou lá, eu falei, gente, isso aqui é o pastor David, pastor na Missão Mundial Graça e Paz. Acabou o culto, tinha uma fila. Ai, que eu conheci o bispo Paulo Moura. E o bispo Paulo Moura isso. Orou por mim, meu casamento, minha família. E todo lugar que a gente vai era isso. E você participou do auge da trajetória ministerial dele, né? Como que era? Como vocês se conheceram e como que foi passar? Eu conheci ele dentro da igreja mesmo. Eu fui batizada por ele. Tudo. Ele me batizou a minha mãe, meu irmão. Sensacional. Né? Foi dentro do ministério mesmo. Nessa época a igreja estava na galeria ou na Barão do Rio Branco? Tava na galeria. Depois, quando a gente mudou para Rio Branco, eu tinha acabado de casar. A gente casei num dia e inauguramos no outro dia. A minha lua de mel foi dentro da igreja inaugurando. Barão do Rio Branco. Congresso de inauguração do casamento. E eu falava, meu Deus, a gente não tem viagem. Porque o apóstolo, uma coisa ele não sabia, era descansar. Essa palavra não existia no vocabulário dele. Agora, ser casada com ele era um desafio também, né? Ele foi a resposta de tudo que eu pedi para Deus. Ele era o homem que eu pedi para Deus para casar. E ele foi minha resposta, um homem provedor, um homem que cuidava de mim, que me amava mesmo. Eu tô falando sem hipocrisia, porque quem conheceu ele sabia o cuidado que ele tinha comigo e eu com ele.
ficamos casados 23 anos. 23 anos, uau. Pra glória de Deus. Mas era desafiador porque ele era um homem que ele não parava. Felipe, pensa uma pessoa que não parava. E pensa 2, 3 vezes, era ele. Ele não parava, era um homem que ajudava tanta gente. Ele tinha uma preocupação, se ele sentasse com você aqui agora e você contasse algo que você precisava fazer e não estava conseguindo, ele ia atrás até conseguir para você. Sensacional. E isso ele era com todo mundo. Ele era carinhoso, cuidador, assim, cuidava. Ele tinha sede de alma, sabe? Ele sempre falava para mim, pode me tirar tudo, mas não me tire de pregar a palavra e a presença do Senhor. Meu Deus. Tanto que quando ele ficou enfermo no hospital, quando ele teve que colocar uma tráqueo, ele escrevia tudo no celular que eu tinha que fazer. Eu orei por muita gente dentro do hospital. Ele estava no hospital e te direcionando. Direcionando. Eu lembro como fosse hoje, dentro da UTI, quando ele voltou do coma, que foi induzido, ele apontava para as pessoas que eu tinha que abraçar. Eu lembro que eu abracei uma enfermeira na UTI, que ela parou no chão de tanta lágrima. Eu falava, eu não entendia, porque ele falava, vai lá, escrevia no celular, abraça ela e fala isso. O tempo todo no hospital. Foram 2 meses de hospital que ele fez um rebuliço. E até hoje eu tenho contato com as enfermeiras que cuidou dele, que todo dia aparecia 1:30 na porta do quarto dele para visitar ele. E as pessoas gostavam muito dele, né? Então, muita gente até que conhecia outras pessoas que trabalhavam lá dentro, mandava ir procurar a gente para saber se estava bem, se estava precisando de alguma coisa. Mas ele foi um grande homem de Deus. Ele era um homem de Deus mesmo, assim. Ele me assustava até, porque ele era muito usado. Às vezes a gente estava dormindo, do nada, 3 da manhã, 4 da manhã, ele tava no telefone, entregando a vida da pessoa. Eu levantava, eu falei, o que tá acontecendo? E eu falava assim, eu olhava pra ele e falei, não é possível, você não tava dormindo. E aí ele tava entregando a vida da pessoa todinha. O telefone dele não parava. Tinha uma época que eu falava assim, gente, não suportava o telefone. Eu mesmo não suportava, porque tocava o tempo todo e não tinha hora. E ele também não tinha limite, ele ia embora. E ele nunca gostou desse negócio de assessor, ele queria ser acessível para as pessoas, ele queria que as pessoas encontrassem ele. Ele falava, ele não era aquele pastor que saía pela porta de trás, ele achava isso um absurdo. Ele abraçava todo mundo, a gente era o último a ir embora da igreja. Os primeiros mesmo. A chegar, os últimos a ir embora. Isso era dele, ele gostava mesmo. Isso não era na nossa igreja, é onde ele fosse ministrar, porque ele ministrou o Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Ele viajou muito, ele pregou muito fora. Deus usou muito ele para muita gente. E era desafiador também, porque não era fácil, né? Com certeza. Era um homem inteligentíssimo, assim, uma sabedoria que às vezes eu ficava assim, meu Deus. E eu comia da palavra, porque assim, eu amava ouvir ele pregando. Eu sentava, eu tinha prazer de ouvir ele ministrar, porque eu aprendia muito. E ele tinha também, assim, ele era meio engenheiro, ele era meio médico. Agora a gente já sabe que ela quis arrumar a TV, né? Ele era meio arquiteto, porque ele amava uma obra também de fazer construção. A igreja é sempre muito bonita, então ele tinha Era ideias. ele que organizava, né? Assim, toda a obra da igreja, tudo, de fazer um teto, de fazer uma porta, ele fazia, não, eu vou criar uma porta. Era assim que ele fazia para a igreja. Ele não comprava pronto, ele criava as portas. Legal. Eu não sei se vocês chegaram aí na nossa última igreja, na Vila das Belezas. Sim. Ele fez uma cruz lindíssima no Felipe não teto. foi. Felipe não chegou aí. Ele fez no final, ele fez estrelas de Davi na entrada. Das 2 lados e da tudo porta. E tudo era ele, tá? Ele enlouquecia até os pedreiros, o pessoal que ia trabalhar para sair do jeito que ele queria, porque ele queria o melhor. Ele sempre falou assim, a igreja tem que ter o melhor, tem que ter melhor do que na nossa casa, ele falava. Que é pro Senhor, tem que ser honrado em tudo. E aproveitando que você falou desse negócio dele pregar o Brasil inteiro, como que foi, além de ser a esposa do apóstolo Paulo Moura, cuidar da igreja com ele, viajar o Brasil inteiro? Eu vou tirar, acho que, 2 lugares específicos. Os Gideões Missionários e aquele casal de pastores amigos seus lá de Belém, Pará, eu acho. São O pastor dois Pedro extremos. e a pastora Rai. Como que foi esses 2 lugares de vocês irem pra lá? Sabe que teve um ano que eu lembro que a pastora Rai, lá em Belém, eles são de Ananindeua, da Quadrangular, eles fazem um trabalho chamado Labaredas. E o povo lá amava muito o apóstolo. Gente, a gente faltava ser carregado de tanto carinho que as pessoas tinham. Porque, assim, eles gostavam do avivamento, que o apóstolo derrubava todo mundo. Ele tinha algo, ele não colocava a mão, não, Felipe. Ele não encostava em ninguém. Ele ia fazer sinal de oração. O povo caía no chão. Meu Deus. E eu lembro que a gente foi, nesse mesmo ano, era na mesma semana, Labaredas lá e Gideões. Ele tinha que ministrar nos Gideões. Nos 2 congressos? Nos 2 congressos. Jesus. A gente só assim, o horário dele da manhã, ele pregou de manhã lá, a gente já tinha que pegar o voo para ir para os Gideões. Atravessar o país. Só que imagina, lá tinha em torno de 10 a 15 mil pessoas no Labaredas.
Foi assim, só que na hora de ir embora, os obreiros não queriam deixar a gente ir embora, sem orar, porque os obreiros, a pastora, na última vez que eu fui, ela tinha 500 obreiros. Nossa. Santo 500 obreiros. Fora pastores, é só obreiro que eu tô falando. Amado. Fora pastor e fora tudo. E eu lembro que eles não, o pastor falava, pastora Raia, ele não pode sair daqui sem orar pelos obreiros. Deus. Eu Pelos sei que 500 obreiros. sei que aí eles fizeram, deixou o culto acontecer no evento, fomos para trás do altar lá deles. Não juntou os 500, mas juntou uns 400, pelo menos com 350 obreiros. Fizeram uma roda e ele teve que entrar no meio lá e orar. E aquele povo voou no chão. Deus. Jeová. Mas não iam deixar ele embora sem orar, porque ele sempre fez isso. Nossa, mas a gente tem um vídeo. É a coisa mais linda, a unção, o poder. Aí chega nos Gideões, a gente também para entrar, assim, até para ir embora dos Gideões. Eu lembro que ele pregou, tem até no YouTube que o pastor Abílio caindo. Nesse dia foi assim. Não, foi a mensagem mais impactante dele. Ele pregou sobre Zacarias e Isabel. Eu amava ver ele pregar essa palavra. Foi muito forte, foi tão tremendo. Eu até saí de frente, já falei, esse povo vai começar a cair, vai cair. Já conhecia, né? Eu já conhecia. Eu sei que assim, virou um barulho, mas era uma unção, um poder. Foi muito forte. E para sair de lá, teve que vir gente para carregar também, porque as pessoas queriam abraçar, queriam que ele orasse. Só que não tinha condições. E como que vocês levavam as roupas? Guarda-roupa, porque vocês estavam em Ananindeua, um calor, aí vai pro sul, um frio. É, mas a nossa vida era mala assim, né? E já organizava tudo. Eu que organizava a mala, tudo, não deixava ele mexer em nada. A gente já deixava tudo pronto. Mas isso aqui, nessa época, eu usava muito terno, né, David? Hoje tá tudo muito mudado, né? Eu falo essa época, mas é 7 anos atrás, 8 anos atrás. Ainda se usava muito terno e gravata. A última vez que ele pregou no Gideões foi 2000 Acho que foi 15, não? 2015? Acho que foi 15. No pavilhão, a mensagem que ele pregou sobre Moisés, eu lembro. Teve uma última que eu não estive com ele. Tive essa do Abílio. Ele também pregou lá naquele grandão. No pavilhão, é? Esse que foi 2015? Eu acho que foi. Eu acho que... E eu sei que, assim... Essa época a gente usava terno, então não tinha tanto problema. Porque lá também, onde a gente foi pregar em Labaredas, usava terno. Então, foi terno lá, foi terno em Labareda. Bom que você falou disso. Minha família toda foi pra missão na época. E muitos amigos nossos, muitos pastores foram pra missão. Porque a missão, ela destoava de todas as igrejas. Sim. Porque as igrejas que não tinha uso e costume... eram igrejas, assim, mais tradicionais. Presbiteriana, batista regular. E as igrejas que eram pentecostais, que tinha poder de Deus, era muito uso e costume. Sim. A missão não tinha uso e costume e era pentecostal. Sim. Tem pastores amigos meus, de muitas igrejas, que falaram, David, eu só sou crente hoje porque eu ia na missão. Porque eu aprendi que ser crente não era ser quadrado. Que ser crente era se vestir bem, servir a Deus. Como que foi? Vocês iam numa igreja, vocês iam que era de um jeito, mas a missão era outra coisa, era outra atmosfera. Antes de você responder, Bispa, eu lembro, inclusive, de uma situação que tem tudo a ver com o que o David está falando. Eu levei o meu pai num culto de batismo, lá da missão. Eu acho que isso tem uns 3 anos, uns 4 anos. E meu pai, fruto da Assembleia de Deus, há muitos anos na Assembleia de Deus, ainda vivia essa relação de muitos usos e costumes, né? Quando a gente chegou na missão aquele dia, era você que estava ministrando. E essa cena é muito clara na minha cabeça, que eu lembro que você estava com um macacão rosa. Um macacão rosa e um salto. E meu pai olhou e você estava pregando uma mensagem muito sobre doutrina de fato, sobre... sobre era culto de ceia também, exato, né? Então era uma mensagem mais pancada. Era uma mensagem muito doutrinária, você falando sobre a questão das mulheres, que as mulheres tinham que ser sutis, aquela coisa toda. E meu pai foi olhando aquilo e eu lembro da cara quando ele chegou. Ele chegou, ele viu e a expressão dele falava, meu Deus, essa mulher de macacão pregando na igreja. Ele, Felipe, quem é essa mulher? Falei, bispa da igreja. Ela é a bispa da igreja? E ele ficou escandalizado quando chegou. Quando terminou o culto, ele olhou pra mim e falou, meu Deus do céu, eu saí daqui curado, porque a mulher, ela não tava de saia como ele tava acostumado, não tava de nada, mas usada por Deus, falando sobre modéstia, que coisa maravilhosa. Então, assustou muito isso, e eu imagino que até hoje assusta as pessoas, né? Então, como foi isso? Olha... Até na questão das viagens com o bispo, que pra mim também era muito difícil, porque assim, a gente não tinha nada a ver com a Assembleia, né? Você sabe que a Assembleia tem os costumes mesmos de saia, então pra mim... Mas até a Assembleia já mudou nessa mudou questão. Bastante, tá mudando, né? Está mudando, é um processo, tem muitas que ainda não aceitam. Mas pra mim, como que a gente é convidado, eu tinha esse problema também, falava, bispo, falava, amor, eu não sou... Porque eu tenho que ir de saia. Mas assim, a gente respeita, eu sempre respeitei. Mas eu tinha dificuldade, porque não podia maquiagem também. Aí eu falava assim, a maquiagem eu não abro mão.
Maravilhoso. Pastora Fernanda Brum, ela fala que a mulher não se maquia. A mulher de Deus, ela se pinta pra guerra. Aí eu falava, tanto que nos Gideões mesmo, eu fui maquiada, eu não tirei meu brinco, porque eu achava pra isso, eu acho hipocrisia, eu tirar o brinco e minha orelha tá furada. Até porque nós somos convidados, você foi convidado pra ministrar aqui, perfeito. e eles sabem as nossas doutrinas, a gente não tem essa doutrina de saia, de usos costumes, essas coisas. Eu fui com a saia, lógico, tava num ambiente deles, você também tinha que respeitá-lo. Mas o legal é que do lado deles também, pelo menos eu sinto isso, eles também respeitavam, né? Se você chegava lá fora, nunca, eu fui lá com meu brinco, fui lá com minha maquiagem. Porque assim, eu via um monte de pastoras que estavam lá com a orelha furada e sem um brinco, porque tava naquele lugar. Eu falei assim, não, mas aí não sou eu tenho que ser o que eu sou aqui, lá fora, na minha casa, ser aqui, eu tenho que ser verdadeira. Né? Saia eu uso mesmo, uso na minha igreja também saia, então por que eu não vou vir de saia aqui? E foi, sempre respeitei. Na nossa igreja, eu sempre falei muito que a mulher, ela tem que ser elegante. Mulher não pode ser sensual. Então, qualquer roupa que eu colocar saia, se eu colocar uma saia apertadíssima, vai ficar feio, vai sensualizar. Então, não é a calça, não é a saia, é a sua postura. Perfeito. Então, e eu tenho que saber que eu tenho que olhar no espelho e falar... Espírito Santo, tá, você vai se agradar da minha roupa? E muitos pastores, você sabe, amigos meus falaram, David, eu quero que a bispa venha pregar aqui, mas eu quero que ela venha do jeito que ela se veste lá, porque eu quero quebrar essa religiosidade na igreja, não foi? Duas igrejas que eu levei você pra pregar, e ele falou, não, tem que ser daquele jeito que eu quero quebrar essa religiosidade. E assim, olha... E pra mim, quando eu tô ministrando, eu tá com uma calça de um terno, é tão melhor pra ministrar, porque a gente é pentecostal, quer pular, quer entregar. Você não tem essa preocupação de uma saia dar errado em algum tempo. Então, e assim, eu tenho vigilância. Eu amo usar um blazer, nada marcando, né? Porque isso que eu tô falando, mulher não é pra sensualizar. Mulher crente mesmo, mulher de Deus, não tá sensualizando. Ela pode ser bonita e não precisa ficar com o corpo marcando, que é feio, né? Então eu sempre vigiei muito essa parte. E é o que eu falo pras mulheres na igreja também. Eu falo, gente, vocês são bonitas, vocês têm que se cuidar. E vocês têm que, antes de sair de casa, vê se o Espírito Santo está se agradando da tua roupa. Você tem que se preocupar com o altar, você tem que se preocupar com o irmão, porque assim, às vezes a gente fala, você leva o irmão a pecar. A gente tem que vigiar. Você está levando o irmão, o marido da sua amiga a pecar, porque as pessoas vão te olhar, então assim, a gente tem que ter uma vigilância. E a mulher de Deus... Não é pra isso. E hoje a gente tem uma geração de mulheres tão bem vestidas, né? Graças a Deus. E de calça, né? Você vê... Agora que uma você falou... mulher de Deus que eu acho assim... Eu vou até falar uma opinião minha, que eu gosto muito de ver a Viviane Martinello. Eu acho que ela se veste tão bem. Sensacional. Né? Ela se veste elegantemente, né? E aí? Pastora Viviane, queremos você no nosso podcast. Ela já foi na nossa igreja. Já, ela é maravilhosa, você é uma falando amiga. sobre roupa, eu lembrei de uma coisa. O apóstolo, ele tinha muito esse negócio de que o culto de ceia não era culto, era festa. Era festa. E da onde que veio essa cultura? Tipo assim, o pessoal já perguntou pra mim, porque uma vez eu tava pregando num culto de ceia e eu tava de terno, porque a gente usa terno na ceia, né? Terno, gravata, lenço. Sim. Aí eu fui pregar naquela semana, a semana que você me colocou pra pregar um monte de culto. Aí eu preguei no culto de quinta, o irmão que foi no culto de ceia de calça, de boné, no culto de quinta ele foi de terno. E a gente não tava, ele tava de moletom, de blusa. Ele falou, eu não entendi que um dia tá de terno, no outro dia não tá. Da onde que veio essa cultura da nossa igreja de se arrumar muito no culto de ceia? Que o apóstolo, ele sempre falou isso de altar, que a gente, quando vai pra igreja, a gente tem que colocar o nosso melhor, porque é pra Deus. Por que a gente vai numa festa, num casamento, a gente prepara uma roupa antes? E antigamente se preparava uma roupa pra casamento até 6 meses antes, se mandava costurar um vestido. É que vocês são muito novos, né, gente? A Sara também. Não, eu lembro do meu casamento agora, que foi recente, a roupa da Larissa, meses antes, ela já tava vendo. O meu terno eu comprei, sei lá, uma 15 semana. dias. Não deu 15 dias, uma semana e pouquinho antes. Mas você concorda que você teve uma preparação? Com certeza. Mesmo que foi com 15 dias, mas teve uma preparação. E o bispo, ele sempre pregou, gente, vamos pra casamento, vai pra uma festa, sempre tá comprando uma peça de roupa, porque pra casa do Senhor você não vem com o melhor. E ele sempre falou assim, e ele amava o culto de ceia, ele falava que por ele teria ceia todos os cultos. Então ele sempre falou assim, que ceia pra ele era o culto mais importante do mês numa igreja, é a ceia, que um crente não deveria nunca faltar o culto de ceia. Então, ele sempre falou muito isso para a igreja. E falava que as pessoas tinham que vir com o melhor. Então, a ceia para a gente sempre foi uma festa. E ele sempre falava, ó, gente, domingo vai ser ceia, você coloca a tua melhor roupa, faz a sua chapinha. Ele falava, mulheres, faz a sua chapinha, faz uma maquiagem. E ele falava assim, ó, hoje ninguém pode reclamar, porque tem cabeleireiro para todos os bolsos. Tem maquiagem para todos os bolsos. Você arruma aí, arruma o teu cabelo, pega os seus filhos, põe a melhor roupa, e vem para a igreja. E ele sempre falou que a ceia é culto de festa, porque é para o Senhor.
né? É o culto de estar ali junto com o teu irmão, de comunhão, né? De falar, eu faço parte deste corpo. Então, sempre ele falou isso. E ele sempre falava de culto assim, eu tenho que pôr o melhor. As pessoas entenderem que a gente tem que pôr o melhor. Porque se a gente vai para casamento de pessoas que não servem a Deus, a gente põe o melhor, porque na casa do Pai eu não vai colocar. Entregaremos algo diferente. Bispa, eu imagino que você teve não só esses desafios externos, como de roupas, de uso, de costumes, só que imagino que você teve muitos desafios internos, né? Para contextualizar isso, eu vejo que hoje, principalmente para esposas de pastores, né? Porque a esposa do pastor, ela é a pessoa que não tem nome, né? Ela não existe. Ela é a mulher do pastor. Ela é a mulher do pastor. Né? Ela é a esposa do pastor. E além do peso disso, você era esposa de um pastor muito relevante. E como era os seus desafios internos durante esse período? Então, assim, emocionalmente, de ter que viajar o Brasil inteiro, ter que viajar o mundo, de estar ali na igreja 24 horas, 48 horas, servindo a igreja, servindo aos irmãos. Como eram esses desafios emocionais? Porque eu acho que as pessoas olham de fora, tem uma visão errada, né? Que é a super bispa, a super crente, a esposa do bispo Paulo Moura, ela não fica cansada, ela não fica triste, ela nunca pensou em largar, nunca pensou em desistir. Você já teve essa sensação, esse momento? Como que era internamente para você? Eu já tive tudo isso, porque assim, é muito cansativo, e não tinha dia, não tinha hora, né? Você tem que estar bem o tempo todo. E é uma cobrança também, né? Você tem que estar mostrando sempre que você está bem. E ninguém é forte o tempo todo. E a gente não foi chamado para ser forte o tempo todo, né? Tem hora que nós temos que ter postura de forte. Não é que a gente é forte. É Deus que segura a nossa mão e que vai nos sustentando. Mas sempre tive muita cobrança dentro e fora também do ministério. Porque assim, por ser casada com um homem de Deus, um homem que tinha um nome, né? Ele era muito conhecido, também tinha uma cobrança sobre a minha vida, né? Porque, que nem você está falando, não era conhecida como a bispa Vanessa Moura, era conhecida como a esposa do bispo Paulo Moura, né? Eu não tinha nome, por muito tempo eu não tive nome. E é horrível, porque a própria igreja faz isso, com né? certeza. Mas é porque eles também ficam cobrando, porque toda mulher de pastor, eles acham que tem que pregar, tem que cantar. E era até engraçado, tinha alguns convites que o bispo ia, eu ia com eles, e eles queriam que eu cantasse. Oh, meu Deus! Gente, eu fazia muito isso com ele. Ele falava, amor, vai lá e dá... Eu não pregava, gente. Eu tô falando assim, eu não pregava, eu tinha pavor do microfone. Eu vejo você me ensinando hoje, eu não consigo imaginar. E um dia ela foi tímida. Não consigo. Felipe, teve uma época que as pessoas achavam que eu era metida, mas não era metida, era a minha timidez. Eu tinha vergonha de falar. E isso Deus foi quebrando em mim. E aí até o bispo falou, gente, ela não é metida, ela não é nada disso. É porque ela é tímida. E a timidez, ela atrapalha muito a gente. E eu fiquei tanto assim na minha cabeça, Deus, os tímidos não vão entrar no céu. Faz alguma coisa. Me ajuda. E eu fiz muito, mas eu falava assim, faz alguma coisa em mim, porque eu não vou subir desse jeito. Mas eu passei muito isso, de ir em igrejas com bispo, e agora com oportunidade, eu era a pastora Vanessa Moura, que eles queriam que eu cantasse. E aí eu chegava e falava, gente, muita vergonha. Eu li um versículo da Bíblia, assim, eu não sou cantora, eu não canto. Eu sou a mulher do pastor. Porque a mulher do pastor tinha que cantar. Tinha que fazer alguma coisa. Não era nem pregar, mas era cantar. Na minha época mesmo, assim que eu casei com ele, não era nem pregadora, porque a maioria das igrejas que ele era assembleia, mulheres nem pregavam. Mulher não pregava. Verdade. Então tinha que cantar. E eu não canto. Aí ele falava, ora, lê alguma coisa da palavra e ora. E é o que eu fazia. Era horrível. Eu tinha uma sensação que fazia tudo porque feio. Não era o seu ministério. Não tinha nada a ver. E assim, era ruim. Era a esposa do pastor que vai pregar. Não tinha uma identidade. E é horrível tudo isso. E eu fui muito cobrada. Tanto na nossa igreja mesmo, por muito tempo, eu fui cobrada por não ministrar. As pessoas falam, mas quem me conhecia não me cobrava, mas quem chegava de novo no ministério, por que a mulher do pastor não prega? Por que a mulher do pastor não prega? E eu não pregava. E eu não prego, né? Prega. Aí discordamos. Eu preciso falar dessa mensagem. Você sabe até que mensagem que eu vou falar. Sim. Na ceia de janeiro do ano passado, ela pregou aquela mensagem, santificai-vos porque grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Foi a ceia mais incrível da minha vida. Meu Deus. Não, esse dia marcou a minha vida. Foi a ceia mais incrível. Mas eu acho que foi uma das primeiras pregações minhas, né, David? Foi a primeira pregação daquele ano. Porque assim, gente, assim... Foi um luto, eu não pregava, porque eu não pregava mesmo antes que ele falecer, eu estava no louvor. Sim, e você tinha o Mulheres em Missão. Mulheres em Missão. Mesmo assim, sempre trazia convidados para ministrar. Nunca era eu que ministrava, fazia o Transformadas sempre com convidados, mas eu nunca ministrei. Quem passou pelo Transformadas? Camila Barros, trouxe Soraya Moraes, trouxe eu lembro, Soraya Moraes, quem mais? Eu lembro. Veio a Elisa Reis... Veio mais gente. Aline Barros. Veio muita gente. A Aline Barros veio também no Transformadas. Raquel. Veio a esposa daquele pastor,
mulher, como é o nome dele? Ai, esqueci o nome dele. Que era cantor de rock. Ai, Alexandra Abrantes. Ela também veio. Sempre veio muita gente boa, né? Glória a Deus. Veio uma pastora que tá no Canadá também. Veio a mulher do Thales também veio. Sim. Não, e isso é maravilhoso, né? Que a gente ouvindo a Bispa falar, uma coisa que eu percebo. Você tinha tanto trabalho nos bastidores, pra gente ver como o trabalho dos bastidores, eles não são valorizados. Não. Você já fazia tanta coisa. E quem olhava falava, ela não tá fazendo nada. Não, e eu cuidava de toda a agenda da igreja, assim, a agenda, a administração de trazer pessoas, e ajudava também na parte administrativa da igreja. A agenda do Bispa, quem cuidava era eu, então eu cuidava de muita coisa. Então era muita coisa pra fazer. Então não era só ficar... As pessoas acham que a gente não faz nada, mas eu fazia de tudo. Entrava até para ajudar na administração, o que vai entrar, o que vai sair, o que tem que pagar, o que tem que fazer. Arrumar mesa, porque eu amo mesa posta para receber os convidados. Tudo era eu que fazia essa parte, né? E não só isso, eu ouço tantos testemunhos de mulheres que você aconselhou, que foram edificadas, mas a gente tem essa falsa ideia, né? Que o ministério de quem Deus usa é de quem tá com o microfone na mão, em cima de um altar. Mesmo não estando pregando, mas eu estava lá no monte com as mulheres, eu estava fazendo campanha de oração com elas, estava ministrando elas na minha sala, não pregava no altar, mas estava na minha sala atendendo, porque eu sempre atendo na minha sala, né? Então, não tinha como não falar que não é. É que se as pessoas, você vai falar que você fez alguma coisa se você apareceu. Não é isso. Que tem uma diferença entre você ser pastor e você ser pregador. Sim. Tem pastor que não é pregador, ele é pastor, ele cuida, ele apacenta, ele guia, ele orienta. É o que eu tenho feito hoje, porque assim, não sou pregadora, gente. Pregadora é vocês dois. Vamos discordar novamente. Não, gente, Você mas prega. É sério, vocês sabem. Porque hoje eu sou pastora. Mas mesmo. é isso que o povo precisa, da palavra pastoral. A palavra que eu tenho hoje é pastoral, né? De tudo aquilo que eu acredito também, né? Porque tudo que eu prego no altar falou comigo primeiro e fala comigo até na hora que eu tô ministrando. E eu tenho um problema sério. Eu não sei como vocês conseguem. Eu faço toda uma palavra linda. Eu passo por exemplo, domingo mesmo. Eu passo assim a manhã toda do domingo preparando. Eu oro dias, escrevo tudo. Chega lá, não consigo abrir o meu iPad. Eu falo, Deus, o que acontece comigo? Eu não consigo ficar lendo. E domingo mesmo eu preparei e falei, Deus, eu preguei sobre Ezequiel 37, e foi assim, eu não consegui, eu preparei tudo, o Senhor foi me dando cada coisa, falei, o Senhor me deu, mas chega lá na hora, eu não consigo. Porque aí eu vou olhando pra cara das ovelhas, e o Senhor vai me dando aquilo que é pra falar naquela hora. Não, mas isso é maravilhoso, Bispa, porque esse sentimento que você tem, de fato, e essa visão que você tem, é uma visão pastoral. Sim. Eu conversava isso com o David há um tempo atrás. Eu amo ministrar, amo ministrar. Só que existem momentos que a gente precisa sentar para ouvir. E geralmente, isso é até engraçado, geralmente quando a gente senta para ouvir, a gente não quer ouvir alguém que prega... Igual a gente, não. Quando eu sento pra ouvir, eu não quero ouvir alguém que prega igual a mim, ou o David senta pra ouvir, não quer ouvir alguém que prega igual a ele. Precisa de uma palavra pastoral, realmente, né? E o que falta, inclusive, queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso, o que eu vejo que falta, principalmente para pessoas que são itinerantes, que são pregadores, o que falta é isso, é sentar e ouvir uma palavra pastoral. Uma coisa que o bispo, eu aprendi muito com ele falava pra mim, quem não senta pra ouvir nunca vai poder dar nada, né? Não adianta você querer falar o tempo todo. Não dá pra você falar o tempo todo. Você tem que ouvir, você tem que aprender. Pra você aprender, você tem que ouvir alguém falando, né? E eu amo ouvir. Que nem eu saí esse final de semana e fui participar de uma imersão de 12 horas lá em São José do Rio Preto. Saí de casa, cheguei lá 8 horas da manhã, 10 horas da noite eu voltei. Porque eu fui receber, eu fui ouvir. Porque se eu não ouvir, não aprender, se eu não buscar, eu vou dar o quê? E foi tão bom, porque tudo que eu ouvi também, além de falar muito comigo, foi resposta para mim. Me mostrou também que a gente tá andando no mesmo caminho, sabe? Que a gente não tá... Porque tem hora que a gente acha que a gente tá devagar, que a gente não tá fazendo, não tá mudando a nossa história. Será que a gente tá lento? Só as pessoas estão aceleradas? Não, Deus foi mostrando que a gente tá no mesmo pensamento, que a gente tá crescendo também da maneira certa, que tá fazendo a coisa certa. Então, a gente só vai aprender também quando a gente ouvir, porque se você tá ouvindo um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a boca de Deus ali. Então, vai te dando direção. E eu fui para este lugar mesmo, eu tive direção de algumas coisas que eu preciso fazer na minha história, na minha vida, no meu ministério pessoal, no ministério da igreja, na nossa igreja. Então, se não for assim, não tem como. Que nem vocês. Vocês precisam ouvir. Vocês precisam sentar. Por mais que não interessa se a pessoa é simples, se ela fala direito. Ouça, receba, porque toda palavra que é ministrada tem algo para nós. Porque tem gente que vai para a igreja, essa palavra é para esse fulano. Nunca para ele. Mas se fosse para eles, estariam lá.
Perfeito. Deus não prega pra quem faltou no culto, né? Então, porque a gente escuta muito isso, ó, essa palavra. Eu já escutei. Ah, se fulano tivesse aqui. Ah, se fulano tivesse aqui. Eu falei, não, querida, é pra você, porque é você que tá aqui. Muito bom. Eu vejo que a missão recebeu os maiores pregadores mesmo, e Sim. pastores de igreja, assim, Sim. de São Paulo. E eu... Pessoas que nem saem pra pregar, inclusive. Então, Verdade. eu ia chegar nessa parte. Quando a gente tava lá trabalhando, porque o pastor também trabalha, tá, irmãos? O pastor trabalha. Trabalha. Nós estávamos lá limpando o escritório, pegando aquele monte de livros de diploma. A gente tava catalogando os livros, um monte de livros assinados que vocês têm, do apóstolo Estevam, da bispa Sônia, do pastor Zé Luiz, do Voz da Todos Verdade. eles passaram na missão. E né? eu queria perguntar, como que é ter aliança com essas pessoas? Conhecê-los, tempo de mesa... Olha, eu convivi bastante com uma bispa, com um apóstolo, porque o bispo tinha amizade assim, né? Não tinha como não ter amizade com ele. Então, é muito bom, sabe? É muito bom sentar e ouvir, que nem a gente tá falando agora. A gente ter tempo de mesa com esses grandes líderes. E hoje eu tenho vivido isso, eu tenho caminhado com alguns pastores de igrejas grandes. Esse final de semana mesmo eu tive com pessoas, cada igreja pastor que eu tive, cada um tem igreja com 3, 4, 5 mil pessoas. Uau. Então, e é bom, e você vê a simplicidade deles, de estar lá também sentado e ouvindo o que a gente acabou de falar, porque isso é para todo mundo, né? E é muito bom, que nem eu fui almoçar, o tempo de mesa que eu tive com eles de almoçante, conversando, e eu vou aprendendo também o caminhar, e todo mundo vê também que não é fácil, né? A gente vê uma pastor com a igreja lotada lá com 5, 6 mil pessoas, mas o processo, as dificuldades, só aumentou o número de pessoas, porque as lutas são iguais de todos, gente. E hoje, assim, a gente tem bastante amizade. Hoje tem amizade com o apóstolo o Luiz Hermínio, que é muito querido, que me ajudou muito. Ele, a esposa dele, são muito queridos. Fui até cobrada, ela me cobrou essa semana. Pensa, cadê você que não vem aqui? Aí eu falei assim, calma. Porque assim, o ano parece que foi assim, né, gente? Eu tava falando, Clarissa, que mês de novembro, cadê o mês de novembro que já acabou? Pô, nem me fala, pulou outubro, dezembro. Então, porque novembro eu acho que podia começar de novo. Mas assim, hoje eu tenho caminhado com muita gente, assim, conversado com bastante gente que tem me orientado em tudo, né? E eu louvo a Deus que teve pessoas que me abraçaram nesse processo difícil e muitos que não acreditaram que a gente ia permanecer também, né, David? Eu lembro. E passamos um processo muito difícil após a morte do apóstolo, porque muita gente não acreditou que o nosso ministério ia permanecer. E ele só permanece porque foi Deus que levantou o nosso ministério. Ele não permanece porque a bispa permaneceu, não. Eu permaneci por obediência a Deus e porque Deus mandou. Porque se fosse eu, não teria ministério. Mas como o ministério não é meu, é de Deus, Glória né? a Deus. A missão foi Deus que deu no coração de um homem que acreditou naquilo que Deus tinha para ele naquela época. E nós estamos o quê? Levando um legado. Ganhar almas. A missão é isso, é ganhar almas. A missão não é bispa Vanessa, a missão é de Jesus. Glória a Deus. É o que Gamaliel fala em Atos 5, né? Se essa obra for dos homens, não precisa fazer nada. Que sozinha, ela logo perecerá. E eu passei muita coisa assim, sabe? De gente me encontrar. Você ainda continua com aquela igreja aberta? Nossa. Misericórdia. E assim, você fala... E você ouvir de pessoas que falam que é teu irmão. Terrível. Pai, Mas aí eu falo assim, continua, porque ela não é minha, ela é de Jesus. A minha resposta sempre foi essa, porque ela continua porque ela é de Jesus. Não é aquela igreja, a igreja do Senhor, né? Então, essas pessoas não acreditam naquilo que Deus tem. E teve pessoas que falam, mas você tá porque você deve ter recebido alguma herança. Eu falei, menina... Mal sabem, né? Mal sabe a minha... Deixou muita dívida. Muitos boletos ficaram para me pagar. Essa foi a minha herança. Por isso que eu falo que é Deus mesmo no nosso ministério, porque se eu fosse olhar todo o processo, o David, ele não deixa eu mentir, o processo não teria ficado mesmo. A igreja é totalmente a mão de Deus mesmo, com a missão com a porta aberta, porque se eu dependesse das minhas condições financeiras e do caixa da igreja do momento... a igreja já teria ficado. Deus, nos 45 do segundo tempo, ele faz. É Deus que faz. Então, se a gente... É descansar em Deus. É difícil, viu, filho? É difícil. Descansar em Deus, a Bíblia fala que a gente tem que descansar. Mas aprender a descansar é um processo muito dolorido. E eu tenho vivido isso. Eu até falei para a igreja desde setembro que eu não sofro mais por causa de boleto do aluguel. Deus vai fazer. Glória a Deus. Deus vai fazer. Antes eu sofria muito, eu chorava. Não, eu era tão louca que eu chorava. Eu falei, você vai fechar. E agora eu não vou conseguir pagar. E eu nunca aceitei pagar atrasado. E eu falava assim, gente, eu não paguei hoje, eu pago amanhã. Que paga uma taxa de juros, mas eu vou pagar. E eu ficava muito desesperada. Eu era tão desesperada, porque chegava o dia de pagar. Eu falei, meu Deus, e agora?
E Deus sempre mostrando pra mim, eu cuido, eu sustento. E eu desesperada. Aí até que ele deu um sacode em mim, literalmente. Ele falou, descansa em mim, porque quem cuida sou eu. E esses são os desafios da liderança que ninguém vê, né? Que as pessoas veem a igreja bonita, vê tudo acontecendo. O louvor tocando, a bispa pregando. Nossa, a bispa deve estar nadando no dinheiro, a igreja deve estar indo de vento. Opa. Em nome de Jesus. Em breve, né? Um dia. Bispa, é o meu sonho. Aproveitando que você entrou nesse assunto, falando sobre as questões que aconteceram, eu acho que eu nunca te ouvi falando sobre essa história, sobre a sua visão do que aconteceu com o Bispo Paulo Moura, de como foi ter perdido um homem tão importante, se era importante pra gente, né? Sim. Eu, que apesar de não ter conhecido pessoalmente, eu escutava tanta história do Bispo Paulo Moura e, infelizmente, né? Eu lembro que eu estava esperando ele voltar dos Estados Unidos para ir num culto para conhecê-lo pessoalmente e não tive a oportunidade. Mas como foi para você viver toda essa experiência? Conta como foi essa questão de fato, que foi muito de repente para todo mundo, né? Antes, pra chegar nessa história, aqui nessa mesa a gente fala muito sobre amizade. E eu lembro que foi uma época que a igreja mesmo orou muito pela senhora, porque foi uma sucessão de coisas ruins que foram acontecendo, que pouco tempo antes você perdeu sua melhor amiga, que foi a bispa Sandra Tenório. Um ano certinho. Um ano certinho, né? Nossa. E lá dos Estados Unidos, né? Que pregou muito na nossa igreja. Tinha uma voz, pregava, era fogo de Deus na terra. Terrível aquela mulher. Ela é cheia de Deus. E como foi você não ter tempo pra se recuperar desse baque e já vir outro? Olha, eu passei uns 2 anos muito difíceis. Porque ela faleceu 1 ano antes, a bispa era minha melhor amiga. Assim, uma amiga pra todo tempo, assim. A gente ficava conversando, chegava de madrugada, que a gente chegava dos cultos, ligava cada um a câmera. Eu com o apóstolo, eu na cama com o apóstolo, mas ele ligava a câmera dele, ligava a minha. E a gente conversava, a gente amanhecia o dia conversando, a gente orava, e ela começava a cantar louvor. Pensa na pessoa que era amiga. E eu chegava na casa dela nos Estados Unidos, eu dormia com ela até. Eu mandava o bispo ficar conversando, o bispo Tenório conversava com o bispo o tempo todo e a gente lá dormia. A gente tinha uma amizade, assim, era muito bom. A gente foi padrinho do casamento da filha dela, da mais velha. E foi assim, um baque. Eu lembro que a gente estava não estava tendo culto na igreja, a gente estava gravando os cultos online, por causa do Covid. E eu lembro que eu estava gravando lá no altar da igreja, eu e o apóstolo e a pastora Tiffany. E ela estava no bastidor e o pessoal a gente gravando o culto. E a pastora começou a chorar, sem conhecer a bispa. Ela ficou preocupada, que a bispa estava no Brasil. Falar que a bispa Sandra faleceu dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Ela estava com a pastora Midian Lima. Tava, ela vinha... Sim, ela nunca vinha com todas as filhas. Geralmente ela vinha só ela e o bispo, ou trazia um. Mas dessa vez ela trouxe a família toda. Ela resolveu trazer todo mundo. Foi difícil demais. Foi uma dor, assim... Olha, eu vou te falar, a dor, a gente nem sabe. Doeu tanto a nossa alma, assim, porque era tão amiga. Porque a gente fala que a gente tem família que não é tão próximo que nem ela era. Sim. Ela era muito uma amiga. E a gente voltou, né? Depois de 1 ano, a gente volta para os Estados Unidos, a gente volta para lá. E sem ela lá foi, assim, pior ainda. Foi terrível. Eu fiquei na casa dela. Meu Deus. Então, imagina estar lá na casa dela, cozinhando na casa dela sem ela. Foi muito difícil, gente. É um processo muito difícil. E eu fui para lá, nós ficamos 2 meses nos Estados Unidos. Eu lembro que o bicho já tinha pegado o Covid no Brasil. Chegou na semana de ir embora, faltando 10 dias pra gente ir embora, ele pegou Covid. Ele pegou na virada do ano. Ele pegou no ano novo. Eu lembro que a gente ficou, nós 2 ficamos na casa do bispo, porque a gente não podia sair por causa dele. Pegou Covid, só que ele ficou como uma febre, uma gripe, nada além disso. Só que passou os dias, né na época que ele pegou Covid, ele não estava mais esse lockdown de 14 dias, 15 dias. Ele podia ficar 5 dias, aí fazer outro teste e podia vir embora. Então, a gente teve que trocar até a passagem de novo, que a gente ia chegar para ceia, eu lembro, e não conseguiu chegar. Aí, trocamos uma passagem para esperar os 5 dias. Ele melhorou, na semana que ele melhorou, ele começou com uma dor no pé, na parte de cima do pé, como fala que é a parte do peito do pé. Começou com uma dor, a gente tinha saído para comprar algo no outlet, ele começou a sentir uma dor do nada. Isso aqui ou lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos, desesperador, assim, foi terrível. Aí a gente voltou, eu lembro que eu cheguei na casa da bispa, enchi a banheira e falei para ele entrar para acalmar a perna, que a perna dele tava doendo muito, e era o pé, doía muito, começou a ficar muito vermelho. E aí ele falou assim, a gente vai embora, não vou fazer nada aqui. Ele não quis ir pro médico lá. Porque também a medicina, ela é muito difícil, sabe, Felipe? Se você não tiver... Se você entrar num hospital, eu lembro que uns anos atrás ele ficou doente lá, ele ficou 40 minutos. Veio a conta de $7 mil. Nossa. 40 minutos porque ele tomou um remédio porque estava com a diabetes alta. 7 vezes 5, faça uma conta. E aí, mas a gente não pagou, ele conseguiu fazer
um caminho lá que eles fizeram para ele não pagar, eu nem lembro, tem até um nome lá que ele fez, conseguiram aplicar algo lá e não pagou. Mas a medicina nos Estados Unidos é muito complicada. Entrou lá, é o tempo que você ficou lá, o que você tomou. E Paga ele não tudo. paga tudo. Aí a gente já tava para vir embora, ele falou assim, não, chegar no Brasil a gente vai. Eu lembro que quando a gente vinha no voo, ele já vinha com tanta dor, ele vinha à base de remédio, ele já saiu do voo na cadeira de roda. Ele não conseguia pôr o pé no chão. Aí nós chegamos em casa, fomos pra casa, quando foi à noite, ele veio pro hospital, porque ele estava com muita dor. Chegou no hospital, porque ele pegou Covid, eu achei que podia ser uma reação, uma sequela do Covid, e aí também teve um avião, né? Podia ser uma trombose também, por causa do avião, tudo isso, porque o Covid também dava trombose, né? Eu lembro que ele falou pra mim que ele preferia pegar voo com escala pra descer um pouquinho, esticar as pernas e não ficar sentado Só o que tempo inteiro. não teve uma escala só que a gente parou em Nova York e depois foi Brasil, veio direto. Quantas horas de voo? De Boston para Nova York foi 1h30 e de resto acho que foi 9 horas, 10 horas de voo. Bastante tempo. E ele veio à base de remédio, ele veio apagado, porque a gente deu remédio, conseguiu um remédio bem forte para ele tomar e vir. Mas ele sofreu muito, mas ele não conseguia colocar o pé, já desceu de cadeira de roda. Aí eu sei que nós chegamos, à noite fomos pro hospital, fizemos todos os exames, não constava nada. Só que ele não conseguia andar, ele sentia muita dor. Eu sei que ele ficou na cama em casa durante alguns dias, fomos pro hospital novamente. Só que foi quando ele foi no hospital novamente, porque eu vi que tava com muita dor, e ele conseguia achar nada. Aí passou mais uns dias, eu não aguentava mais ele chorando de tanta dor. Eu chamei um obreiro da nossa igreja, o pastor Paulo. Ele passou, pega ele no colo, fomos pro hospital. Quando nós chegamos no Hospital São Paulo, o médico só olhou para ele e falou assim, você tem que amputar a perna agora. Nossa. A palavra foi assim, agora. Meu Deus. O médico não examinou, ele olhou assim, tipo, a gente tá aqui, essa distância que tá, olhou pra perna dele assim e falou, agora, porque você não vai aguentar, você não vai sobreviver. Mas ele falou que era, acabou que descobriram ou não? Descobriu. Aí o médico, ele falou isso, aí o apóstolo, ele já liberou uma palavra, eu prefiro a morte do que você tirar minha perna. Meu Deus. E aí a gente voltou pra casa, ele não quis ficar no hospital pra fazer exame, pra fazer nada. Voltamos pra casa, ficamos mais alguns dias, ele começou a fazer uma câmera hiperbárica, para ver se a infecção saía, né? Através da câmera que ele entra, fica lá um tempão para ver se limpa o sangue. No dia que ele foi pra câmera, ele me ligou para eu pregar na segunda-feira. Ele fez umas 3 sessões. Eu sei que na 4ª sessão, quando acaba de fazer, o médico vem examinar. O médico olhou para a perna dele e falou, olha, você é esposa. Então, você pega ele e leva para o hospital, porque senão ele não sobrevive hoje. Nossa. Aí ele quis, o apóstolo é muito difícil, ele não aceitava. A gente foi ainda para casa, fomos preparar tudo, fomos para o hospital nesse dia também, e foram dias muito difíceis. Eu lembro que quando chegamos no hospital, mais 3 médicos veio na parte vascular, tem que amputar, senão vai subir, o senhor não vai suportar, o senhor vai morrer. E ele não quis. Eu lembro que ele ficamos 15 dias no hospital, já internado com ele. Ele não aceitava amputar. Ele não aceitava, eu prefiro morrer do que ficar sem a perna. Só que a infecção, nós fomos descobrir que a infecção dele estava no osso. Ele ainda chegou e fez 2 limpezas, foi pro centro cirúrgico, fez uma limpeza que rasga tudo, sabe? E aí a médica chegou em mim e falou assim, não sei como teu marido está suportando, porque o osso está no osso dele. A infecção foi por causa do Covid, por causa da vacina e por ser diabético. Meu Deus. Nossa, foi uma sucessão de coisas. Bispa, e você sabe quem vazou a foto do Fuxico Gospel? Não. Até hoje? Não, até hoje não. Porque eu lembro que a internet parou por causa disso. Não sei quem foi. Eu lembro que todo mundo da nossa igreja ficou mandando mensagem porque apaga. Fizeram muita maldade. Foi. E aquilo lá foi uma raspagem que foi feita para poder descobrir se tinha gente. Fez 2 vezes aquela raspagem, foi terrível, porque assim, ele também não aceitava a enfermeira. Então eu era enfermeira junto com o médico. Eu sei que a gente ficamos no hospital. Quando ele aceitou amputar, já tinha uns 16 dias. Quando ele aceitou amputar, ele foi para o centro cirúrgico, ele teve uma embolia pulmonar, não deu para amputar. E aí foi onde ele entrou em coma Induzido. Ele ficou 20 dias no coma induzido. No total foram quantos dias no hospital? 2 meses e 10 dias. Nossa. Nós entramos, eu lembro que a gente entrou dia 8 de fevereiro, né? Ele faleceu no dia 13 de abril. E Bispa, e como você, obviamente, era a pessoa mais próxima dele, né, durante
todo esse período. E tem duas coisas que eu sempre ouço as histórias do período que o bispo estava no hospital, né? E ele se preocupou em falar com tantas pessoas, em resolver tantas coisas que pra gente naquele momento nem é o que deveria ter sido resolvido. E como era o bispo durante esse período e como estava você, de fato, durante esse período? Olha, eu parece que eu tava eu não sei, foi Deus que me deu força, porque eu não saía do hospital. Eu só fui sair do hospital quando ele ficou em coma dos 20 dias que eu saí. Eu estava em casa, fui para casa para dormir, porque durante o restante dos dias eu fiquei no hospital o tempo todo com ele. Dormia? Não dormia. Eu não sei como eu aguentei, porque eu não dormia. Se eu dormia meia hora na cadeira por dia, era muito. Nossa. Eu saía para tomar um banho todo dia, às 7 horas da noite, e voltava às 8, eu estava dentro do hospital de novo. Nossa. Porque tem uma pastora que é a pastora Naíta, que mora do lado do hospital praticamente. Então, eu ia na casa dela, tomava um banho, comia uma comida e voltava. Foi assim, foi terrível. Cresci muito, assim, espiritualmente, em tudo. Você começar a dar valor a muitas coisas que você achava que... por quê? Não, comecei a valorizar muito mais a vida. Aprendi muito. O Senhor falou muito comigo naquele hospital. Deus usou muito ele também, né? A calma, porque Felipe, com toda a dor que ele tinha, com todo o sofrimento que ele passou, ele não reclamou de nada. Meu Deus. Ele glorificava o tempo todo. Quando ele estava podendo falar ainda, ele dava glória, ele gritava o tempo todo: Senhor, é para a tua glória. Se eu estou sentindo essa dor, é permissão sua. Meu Deus. Ele nunca reclamou de estar dentro do hospital e questionou. Ele louvava o tempo todo e a lágrima pingava. Gente, tinha um dia que assim, era difícil ficar perto dele, porque a lágrima dele pingava e ele louvando, e a perna doendo. Ele à base de morfina, tramal. Não tinha mais remédio para dar para ele. Uhum. Eu pedia para que ele começava a falar: tá doendo muito, pede mais remédio. Aí o médico falou assim: não pode mais dar remédio, porque ele acabou de tomar, mas ele não tá suportando a dor. Aí eu ainda brigava e falava: dá um remédio para ele. Aí davam para ele e acalmavam, mas ele orava o tempo todo. Assim, eu nunca vi tanta força numa pessoa, eu nunca vi uma pessoa amar a Deus que nem ele. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele amava o tempo todo, assim, ele orava o tempo todo. Eu lembro o último dia de vida dele, ele estava tão bonito, estava uma beleza tão diferente. E ele começou a profetizar, ele escrevia no celular, ele falava: escreva assim no celular: pega tudo que é teu, que a minha sala agora é tua. Eu falei: eu não quero tua sala. Eu falei: eu não quero tua sala. Eu não preciso de sala, eu preciso de você vivo. E eu tenho tudo escrito no celular, que ele escreveu. Tudo lá agora é teu. E aí ele pegou minha cabeça, colocou no peito dele e começou a profetizar. Meu Deus. Aí ele escreveu tudo. Ele colocou: Deus vai soprar o teu nome, Deus vai te usar sobre as nações. Ele falava assim: suporta os processos. Ele falava assim: não vai ser fácil, mas Deus é com você. Mas ele profetizou. E olha, não foi só nesse último dia de vida, não. Ele profetizou, quando estava falando, ele falava todo dia: Deus vai soprar o teu nome, se prepara, viu? Ele fala assim: se prepara, porque Deus vai chacoalhar o nosso ministério e Deus vai soprar o teu nome. E a gente tem uma mensagem, uma ceia um ano antes dele falecer. Eu já joguei até na internet. Ele falando que estava chegando o tempo dele sentar para me ouvir. Nossa. Eu lembro que a última mensagem que ele ministrou na nossa igreja foi em Miqueias: levantai-vos e andai, porque aqui não é o local do vosso descanso. Meu Deus. E você sabe que depois de um mês que ele faleceu, o Thomas me mandou uma mensagem que ele sabia que ia falecer. Ele falava pro Thomas: agora a Vanessa vai cuidar de tudo, não toque em nada, tudo é com ela agora. E o Thomas me mostrou depois de um mês. Meu Deus. O pai, o senhor vai levar o pai. Meu Deus. Bispa, e como foi no... Gente, eu falo que assim, porque isso já doeu muito. Hoje não dói mais, porque eu tenho tanta alegria de receber, de saber de tudo que foi trabalhar de Deus, né? Muita gente falou assim: mas você é forte. Eu falei: não é que eu sou forte, eu vivi o luto. Durante o primeiro ano que ele faleceu, eu chorava muito, mas assim, eu vivi o processo do luto, que era chorar, não tá bem. A gente tem que viver o luto. Se você não viver o luto, você fica mal depois. E aí você vai ver uma vida depressiva, não. Você tem que sofrer naquele momento. Aquele momento que, assim, eu tava na igreja, os primeiros cultos foram terríveis. E eu já tive que encarar uma ceia, apresentar a criança, que eu nunca fiz. Ele amava fazer isso. E tudo que ele amava. Você não tem noção que é levantar uma criança sem ele ali, porque eu nunca tinha feito aquilo. Então, eu fui aprendendo dentro da igreja a suportar a dor também, né? Pouco tempo depois que Deus recolheu ele, foi aniversário da igreja. Foi 31, a gente fez... 29, a gente tá que eu com ministrei. 31 anos agora. Eu ministrei de 29. Então, eu fui aprendendo. O que me fez ficar de pé depois que ele faleceu? O ministério.
Deus... não foi o ministério que permaneceu, foi eu que permaneci em pé. Porque eu acho que não ia suportar. Se eu não fosse a igreja, eu acho que eu não estaria de pé. E todo mundo apostou na sua queda. Sim, muita gente. Mas eu creio naquilo que Deus tem para nós, para nossa igreja. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Glória a Deus. E foi o Senhor que foi me tratando. Tinha dia que eu saía de casa para ir pra igreja, eu começava a chorar. Chorava, parava o carro, chorava muito. Daqui a pouco eu tava bem. Tava bem. E você sabe que o luto é muito complicado, porque o luto tem altos e baixos. Você também se cobra porque você tá bem. Tinha uma época que eu tava assim, por que eu tô rindo? Isso é profundo. Meu Deus. Porque você fica assim, você acha que você tem que estar mal o tempo todo. Que o luto é isso. Não, o luto é você tá bem, daqui a pouco você não tá bom, você não tá bem. Mas é viver isso. Agora... saber que isso é normal. É o normal. É o que tem que ser. E um ano antes do apóstolo falecer, ele começou a falar muito sobre luto no altar. Não sei se a gente tinha percebido, mas eu estava até questionando. Falei, para de falar de luto. Ele falava assim, olha, o luto é assim. É uma decisão. É uma decisão você acabar com o teu luto. A saudade de quem você ama vai ser eterna. Quando a gente ama uma pessoa, a gente tem saudade eterna. O luto você decide quando acaba. Agora, você não vai ficar vivendo no luto? Ele falava para mim assim, ninguém pode viver no luto. Ele fala assim, luto você que decide. Quanto tempo você quer de luto na sua vida? Meu Deus. Eu lembro que ele falava muito isso. E agora... A saudade vai ser quando a gente ama uma pessoa, a gente não esquece dela nunca mais. E é bem isso mesmo. Hoje, o que eu tenho, a saudade que eu tenho saudade das coisas boas, porque ele fez muito bem para mim. Ele era um homem de Deus, a minha resposta como marido, né? Ele não era só ele era meu marido, ele era meu pastor, ele era meu amigo. Então, é bem difícil, foi muito complicado. Mas eu sofri, eu chorei. E se tiver momento, tem hora que a gente chora mesmo. Até hoje, tem hora que eu tô vendo foto. Dói, né? Porque é uma pessoa que eu vivi 23 anos. E, Bispa, te ouvindo falar isso, eu lembro... E eu sei que você voltou a ministrar muito pouco tempo depois que tudo aconteceu, né? Até porque eu vejo que a igreja tinha necessidade de ter você ali. No altar. Exato. Precisava de alguém ali que fosse a figura de autoridade. Imagino o quanto isso tenha sido difícil para você. E eu lembro de um pastor que ele, de forma muito trágica, o filho dele foi assassinado confundido. Ele estava marcado para pregar num congresso na noite daquele sábado. Pastor Albert, do Rio de Janeiro. Eu acho que foi isso. E no sábado de manhã, ele enterrou o filho dele. Meu Deus. Ele enterrou o filho dele e as pessoas já tinham até visto outro pregador e tal, porque imaginaram que ele não pisaria o pé lá. E tudo bem, ninguém nem questionou isso. Quando chegou a noite no culto, ele estava lá. Meu Deus. Todo mundo já estranhou que ele estava, mas pensaram, né? Ele vai vir, mas a gente coloca outra pessoa para pregar, ele não tá bem para pregar. E ele falou, não, gente, eu quero ministrar, eu quero ministrar, eu quero ministrar. E todo mundo sem entender o porquê. E quando ele pegou o microfone, as palavras dele foram muito profundas. Ele falou, gente... Logo menos, nós vamos pro céu. Pro lugar onde o meu filho está agora. E no céu, não terá esse problema. Sim. No céu não terá o problema do luto, da perca, não terá essa dor. No céu, a gente vai adorar a Deus por toda a eternidade e sempre felizes. A única oportunidade que eu tenho de adorar a Deus no meio da minha dor é aqui. Meu Deus. E se essa é a única oportunidade que eu tenho de adorar a Deus no meio da minha dor, eu quero entregar para Deus não só os meus louvores de alegria, mas também os meus louvores de sofrimento. Forte, né? E é muito isso mesmo. Porque eu enterrei, né? O sepultamento foi na quinta-feira, no domingo eu tava. Eu fiz uma reunião no sábado com o ministério. Até falando que eu ia ficar uns 15 dias afastada, mas eu não conseguia, eu estava no culto no domingo. Meu Deus. Porque não tem outro jeito, você tem que entender que o processo da dor você vai viver. Mas você não pode parar a tua vida, né? Não é sendo fria, tá? Porque às vezes as pessoas vão ouvir e falar, não tá sofrendo. Não, gente, doeu a minha alma. Eu entrar dentro da igreja, gente, eu não conseguia conter minhas lágrimas, porque doía. Mas foi necessário passar por Porque tudo lá parecia com ele. Quem colocou ali foi ele, quem fez aquilo foi ele, quem deixou desse jeito foi ele. Como que você vai ficar no ambiente? Porque tudo foi ele que fez ali, né? O ministério foi fundado por ele, não tem jeito. Aí tudo lembrava, aí ele ainda volta, assim, era ceia. Nossa. Então foi muito difícil, foi assim, mas tem que passar, tem que viver, não tem como correr, não adianta eu ficar 15 dias, 20 dias, 30 dias trancada dentro da minha casa. Eu acho que se eu ficasse os 30 dias eu poderia não estar bem, poderia ficar mal. Agora eu fui para os cultos e ali a palavra, o louvor foi me alimentando. Não é fácil, viu? Bispa, é ter Deus, se a gente tem Deus, a gente suporta. E como foi essa questão de... num espaço de 2 meses ali, né? Que foi quando tudo aconteceu. Você vai viajar para os Estados Unidos e volta como bispa da Missão Mundial Graça e Paz. Bispa primasa.
o teto agora da igreja. Como você lidou com isso? Sair dos bastidores e agora é você que fala isso e aquilo. Você sofreu alguma oposição nesse período de pessoas que não aceitaram o seu bispado lá? Ou foi tranquilo essa transição? Olha, não tive isso, né, David? O pessoal da igreja abraçou muito. Eu tenho nomes aqui. Não, de quem tá lá hoje... não. Quem ficou? Quem ficou, não. Da nossa igreja aqui ficou... Não, eu acho que só teve 2 líderes que saiu, né, do nosso ministério, porque assim, como o apóstolo faleceu, eu fiz uma reunião no sábado, eu só falei que eu recebi uma ordem, Deus falou para mim permanecer, e eu falei para as pessoas, olha, quem vai permanecer comigo, fica de pé, e quem não vai, permaneça sentado, e que Deus te abençoe, amém. Foi o que eu falei na reunião. Ninguém é obrigado a ficar. Mas assim, eu não acho ruim também não ficar. Porque eles tinham um líder, eles viam aquele líder, né? E aí a gente tem que entender também, ninguém é obrigado a ficar. Dói para as outras pessoas também, né? Dói, eu sei que tava todo mundo sofrendo. Então, assim, eu não ia ficar questionando quem vai, quem fica, não. Glória a Deus, assim, de quem tava lá, levantou 100%, 90%, né? Saiu, acho que, 2 casal de pastores. Bispa, eu lembro que num domingo que eu tava decidido a me desligar do ministério. E também quem saiu não acrescenta nada. Domingo eu tava decidido a me desligar do ministério. Que triste ouvir ela isso, né? Eu ia me desligar do ministério no domingo. Falei, bispo, eu preciso conversar com a senhora. Você falou, eu também preciso conversar com você. Aí fui lá. Aí você falou, eu falo primeiro. Ó, me ajuda com a minha agenda, me ajuda com o culto de mulheres e eu vou te levar você pros jovens. O que você quer falar? Não, nada não. Tá bom. Eu lembro que nesse dia o David conversou comigo mais cedo e ele falou muito abatido ainda, né? Por conta de tudo que tinha acontecido tal com o bispo. Foi difícil pra ele lidar com a situação também. Porque ele me ligava todo dia, você lembra? Sim. Pra falar nada. Você tá bem? Como é que você tá? Assim. Tinha um dia que a gente tava junto e a gente conversando, aí daqui a pouco o David, peraí que meu bispo tá me ligando. Oi, bispo. Tá bom, Deus abençoe. Isso era muito David, o que ele queria? Nada. Mas você tava bem. Aí daqui a pouco, de novo, meu bispo tá me ligando. Oi, bispo, tudo bem? Desmarca a sua agenda de segunda que você vai pregar, que o André não vai conseguir vir e você vai ter que pregar de segunda. De repente, aí eu lembro que foi muito engraçado, o David falou comigo antes de ir pra aquele culto. Falou, Felipe, hoje eu vou me desligar da missão, e aquela coisa toda. Eu fiquei preocupado, né, com aquela expectativa. Eu falei, meu Deus, o David vai voltar, não vai estar bem. Termina o culto, o David falou com a bispa, falei, e aí, sou líder dos jovens. Eu falei, ué. E tenho que organizar o culto de mulheres. Eu falei, ué, gente, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas o senhor faz essas coisas, né? Deus faz um reboliço, né? Os nossos planos nunca vai ser nosso, né? É bem isso mesmo que a gente vive, né? Exato. Bispa, e como foi no velório do apóstolo, você vê aquele tanto de gente que passou pela missão, líderes do Brasil inteiro vindo e naquele lugar. Porque ali você teve a noção de que ele marcou e abençoou a vida geração, do né? Brasil inteiro. Não só uma geração, ele marcou algumas gerações. Algumas gerações. Né? Gente, olha, que assim, eu vi, mas não vi, né? Foi um dia que eu vi, mas não vi. Sim. Mas foi muito emocionante. Foi um velório, sim, foi bem emocionante tudo, né? Uhum. Por ser dentro da igreja, né? Não tinha outro lugar que se não fosse lá dentro, porque não caberia, né? Não teria. Teve gente que falou assim, como você vai conseguir olhar para o altar? Eu falei, normal. Porque não marcou, né? Não ficou uma história marcada, fazer um velório lá dentro. Não tinha como não ser lá. A história dele foi ali, começou ali, né? Foi emocionante de ver quantas pessoas amavam a vida dele, né? Honraram de ter ido lá, se despedir no último dia de vida dele, último dia dele ali. É que eu não vi muita coisa, né? Eu vi tanta gente passando, me cumprimentando, eu fui abraçada. Você nem lembra quem tava lá? Não, eu fui abraçada por tanta gente, eu tipo assim, quem é, né? Porque naquela hora a gente tava doendo tanto demais, tava doendo tanto que você não pensa nisso. Mas eu sei que muita gente, eu recebi muita mensagem, muita ligação, muita gente durante um bom tempo ainda ficaram mandando mensagem. E você sabe que tem gente que até hoje não sabe que nem o apóstolo faleceu, né? Sim, eu fui em alguns lugares que o pessoal não sabia. É interessante como que o mundo é engraçado, né? Tem gente que ainda me chama ainda na internet. Como assim ele faleceu? Eu falei, querida, já vai fazer 3 anos já. Às vezes a gente encontra algumas pessoas, né? Que a gente fala do David, a missão mundial Graça dos Pais. Eles a igreja do Bispo Paulo Moura, né? E como tá o bispo? A igreja da Bispa Vanessa Moura agora, né? Aí ele, como assim? O bispo mudou de igreja? Eu falo, não, o bispo não mudou de igreja, né? O bispo mudou de endereço. De endereço, né? Tá no céu. Tá no morando melhor na eternidade.
verdade agora. E, Bispa, hoje fazem quase 3 anos, né? Tem 2 anos e 7 meses que ele faleceu. Que o Bispo faleceu, que você é a Bispa primaz da igreja, e eu tenho visto o crescimento da missão, né? Eu estava ministrando ali logo depois que aconteceu e um tempo depois, e a gente vai vendo a diferença. Hoje, mais diferente ainda. Qual é a sua expectativa para os próximos anos? O que você tem enxergado acerca do futuro? Eu creio que esse tempo que a gente passou agora foi um tempo de tratamento com a gente, né? Com cura mesmo. Porque a igreja estava num luto, né? A igreja, durante o primeiro ano que ele faleceu, a igreja estava muito triste. Não podia cantar a bondade de Deus, que a igreja inteira chorava. Estava muito difícil. Hoje, a igreja já tem uma alegria sobre ela. Eu vejo uma graça diferente no ministério. Glória a Deus. O ministério cresceu muito, assim, nas pessoas. Eu vejo o ministério de louvor mudou muito, muito mesmo. Porque eu acompanho tudo de perto. E eu sinto a unção diferente. Algo diferente. E tem uma palavra liberada sobre nós. Sobre o nosso crescimento, sobre mudança na nossa igreja. E eu creio que esse ano de 2025... Eu até conversando com a Larissa mesmo, assim, que eu senti que esse ano passou tão rápido que eu não fiz muita coisa. E o Senhor até me cobrou em algumas situações que, assim, que eu como se estivesse andando de muito devagar. E eu preciso acelerar. Então, 2025, eu creio que nós vamos fazer muita coisa para crescer a nossa igreja. Glória a Deus. Porque é o que está no meu coração. Nós vamos ver o ano da palavra, que o Senhor já me deu esse tema, que vai ser o ano que a gente Eu já ia perguntar isso agora. Tema do ano que vem. Uma coisa que o apóstolo ele tinha muito era de todo ano Deus dar uma palavra profética para aquele ano. Sim. O que mais me admirou na senhora foi que no ano que Deus recolheu ele, no outro ano Deus veio, te visitou e falou que era o ano de Josué. Sim. O ano de parar de chorar por Moisés e entender que é Josué que vai entrar na terra. Senão... Como foi que Deus te deu essa palavra para aquele ano? Você sabe que o Senhor sempre falava comigo sobre Josué. Que Deus ia me levantar, né? Como Josué. Que eu não ia permanecer da maneira que estava. E não porque o apóstolo estava vivo. Né? E o Senhor sempre falava assim, Deus vai te levantar. Vai ser um tempo de Josué na tua vida. Hoje dá para ver que Deus estava te preparando já para essa sucessão. Quando veio esse ano, eu falei assim, meu Deus, é tudo que eu preciso, né? Me esforçar para ter ânimo, para suportar, para ficar em pé e ir embora, fazer o que Deus mandou, ir para a batalha. É Deus na frente e a gente marchando atrás. E eu vivi muito isso, porque para mim um apóstolo era um Moisés, né? Um homem... Visionário. Não tinha igual. Não. Ele era um Moisés, profeta. Líder, ensinador. Então, o Josué, eu queria aprender com Moisés. Eu não estou querendo me gloriar aqui, não, mas eu aprendi muito com ele, cresci muito com ele. Que é até engraçado que esse dia eu estava ministrando na igreja, veio uma pessoa falando assim, isso, mas hoje a gente estava vendo um apóstolo em você. Falei, mas não tem como, né? Porque eu aprendi muito com ele, eu cresci muito com ele. Ele era muito sábio. Ele sentava aqui, ele falava, não deixava mais ninguém falar. Pérolas de sabedoria e pérolas de sabedoria. Era demais. Então, assim, eu sei que eu preciso aprender muito, sabe? Eu preciso crescer muito em muita coisa. Eu ainda aprendi. O que eu aprendi é muito pouco. Eu preciso mais, né? Crescer mais na palavra, em tudo. Todo domingo que eu ia pra igreja, quando ele ministrava, e ele ia pregando, ele soltava umas pérolas que eu ia anotando e eu postava no status. O Felipe falava, eu preciso da sua igreja. Vê esse cara pregando, porque... Ele era demais. Não, a gente assiste os vídeos... Recentemente, agora, a gente tava assistindo um dele no Gideões, né? Sim. E era incrível. Assistindo... através de uma tela, algo que aconteceu há sei lá quantos anos atrás. E você ainda sentia a presença de Deus chorando no quarto. Imagine estar ali. Sim, ele foi muito usado. Através da rádio também ele foi muito usado. Quantas pessoas foram curadas de câncer, de pessoas que iam arrancar a própria vida, que ele trazia uma palavra ali e a pessoa mudava. Eu conheço pastores. Eu conheço um pastor que hoje está até nos Estados Unidos, junto com o bispo André Fabiano. E até acho que é vice dele. Ele ia tirar a própria vida. Meu Deus. Quando o apóstolo fala o próprio nome, fala o nome dele. Meu Deus. Meu Deus. Sabe, eu tenho muito testemunho de cura, mesmo de mudança. Pessoas que foram mudadas, saradas através da ministração da vida dele. Você lembra da Ponte do Socorro? Lembro. Eu não era nascido, minha mãe que conta essa história. Eu sou novo, tá, gente? Minha mãe que me conta essa história, que tava um negócio do povo se jogar da Ponte do Socorro. Terrível isso. E ele foi com os obreiros lá, colocou a mão e falou, se eu sou um homem de Deus... Ele ungiu tudo. Ninguém mais pulou dessa ponte. E até hoje, ninguém nunca mais pulou da Ponte do Socorro. Não, ele ungiu... Ele tacou óleo em tudo, tá? Jeová. Lembra quando vocês foram ungir São Paulo de helicóptero? Jeová. Conta essa história, Missa, por favor. Ele tacou litros e litros. Ele conseguiu um irmão que abençoasse com o helicóptero. Ele preparou todo o óleo. Só que eu não fui, né?
Porque eu fiquei lá embaixo orando, intercedendo. Ele foi com 2 pastores, jogou óleo em tudo, orou para São Paulo. Meu Deus. Não podia nem jogar muito, porque não pode, vai. Mas ele mesmo assim, ele abusou, ele jogou. Esse aqui ele orou. Ele sempre fez isso, ele sempre foi criar a estátua da Baba Gato, mesmo aquela região todinha, ele foi ungido, ele sempre ungiu. Meu Deus. E tomando posse, né, também da terra. Ele falou assim, não, nós temos que tomar posse. Porque a estátua do Baba Gato tem uma maldição, né? Sim. Quantas carrega mulheres uma foram... história muito a história É horrível, a história né? é horrível. Igual lá no Rio de Janeiro, a ilha de Vilegaion. Vilegaion foi um homem horrível que matou missionários. E o cara é homenageado Não, com a ilha, aquele o nome cara dele. abusou de tantas mulheres, ele acabou com tantas mulheres ali. Tem uma história horrível a vida. E ele tem uma estátua gigante Em ali. homenagem a ele. Então, quantas vezes a gente ungiu muito aquilo ali? Imagina. Ali a quadra da igreja, nós já andamos descalço, dando 7 voltas. Porque a nossa igreja é a igreja do ato profético. A gente gosta de atos proféticos. O Paulo sempre gostou. E a gente sempre ungiu todas as entradas da igreja. Tacou óleo em tudo. Sempre. 2 perguntas. Primeiro, quem ordenou a senhora pastora foi ele? Foi ele. A bispa também? Também. Também? E você sabe que faz 15 anos. Vai fazer 15 anos no mês que vem. 15 anos de Uau. ordenação de Que eu sou bispa? bispa. Meu Deus, glória a Deus. A gente tem que fazer uma festa na igreja pra comemorar. Acho que vai ser dia 13 que eu fui. Vai fazer dia 13, dia 15 anos que eu sou Sensacional. bispa. Você tem noção de quantas igrejas a Missão Mundial Graça e Paz já foi, assim, em São Paulo, no Brasil e nas Que nações? já teve igreja? Nós já tínhamos 30 igrejas. Foi em Belo Horizonte. Eu lembro. Teve na Bahia. Eu acho que nos Estados Unidos Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Aí São foi- Caetano. São Caetano. Santo André teve. Isso, Santo André. Guarulhos. Que veio mais... Casa Verde. Casa Verde teve. Teve Aracati. Sim. Ângela, Jardim Capela, Jardim Ângela. Ângela. Jardim Capela. Eu lembro, assim, e isso acontece frequentemente na realidade, de eu ministrar alguma igreja e eu ver Graça e Paz no nome ou Missão no Missão nome. no nome, eu falei... Eu ligar pro David e falar, David, essa igreja aqui. O David saiu da missão. Aí Saiu da missão. conversar com os pastores, não, congrega com o Paulo Moura, e esse aqui saiu da Também. missão. Teve bastante igreja. Porque tem um jeito. Eles têm o mesmo estilo de culto da gente. Isso, Tem, né? e não só o estilo de culto, mas você vê que carrega um DNA e até um DNA profético, né? E isso é uma bênção. O Filipenses 4:4 no final do culto. Que eu peguei, inclusive. Eu acho que eu fui tanto na missão, ouvi tanto David, que eu não consigo terminar Você uma sabe mensagem que sem isso falar isso. é uma marca dele, né? Que você sabe que até o Patrick Moura hoje ele só faz assim também. Sim. Ele só dá bênção apostólica assim. Só que eu já não consigo, acredito. Você não decorou o texto? Não, eu acho que não sei, porque marcou tanto. Eu não consigo falar. Outra coisa que muitas igrejas falam que eles pegaram da gente, Felipe também já ouviu isso, é de quando fala, vamos recolher dízimos e ofertas, a igreja bater palma e Dá aplauso. assobiar. Não, assim, isso é uma coisa, tem que ser festa mesmo. A gente tem que falar que eu disse, meu oferta é um culto a Deus. Sim. Esse dia eu fui ministrar em Uberlândia, eu fui falar de a igreja. Eu falei, meu Deus, gente. É a pausa, né? Que o pessoal vai tomar água, vai usar o banheiro. Não, as pessoas falam assim, fiquem à vontade. Não é pra ficar à vontade. É pra Porque a igreja vai ofertar. empobrecer, esse povo vai ficar pobre. Fala assim, gente, vocês têm que ensinar o que é a oferta, o que é o dízimo. É um princípio. E é um Perfeito. culto a Deus. Perfeito. Né? Aí eu falei pra igreja, aí a pastora falou assim, Bissa, tem que falar, ninguém sabe. Muita igreja que a gente acha que tá evoluída, ainda não tá, gente. E tem que pregar mesmo. O dízimo é uma devolução e a oferta é plantar, é você pedir aquilo pro Senhor que você precisa, não é barganhar. Aham. Mas se você planta, você vai colher. Glória a Deus. Né? A gente fala muito isso. Tudo que você... Ninguém é obrigado a plantar nada. Mas se você plantou, você é obrigado a colher. Porque Quantos a colheita vem. testemunhos esse ano no altar da missão? Muitos. Esse ano já tive... Olha, esse mês mesmo teve 2 chaves de apartamento. Através até do nosso Instituto Missão pelas Nações. Teve a irmã lá, não estava alugando a casa da praia dela de jeito nenhum. Ela pegou o carnê, no outro dia o telefone dela falou assim, Bispa, não tem mais. Ela falou que não tem mais data até o carnaval. Glória a Deus. Glória a Deus. Fé é isso. Então, e a nossa fé tem que exercer ela. E Bispo, eu queria te fazer uma pergunta. Antes disso, enquanto nós conversávamos, eu lembrei de uma coisa. O senhor ministrava no meu coração aqui. Eu lembro que pouco tempo depois que você assumiu ali o bispado da missão, você estava numa sequência de séries, assim, né? Foi. E o David tinha acabado de fazer uma série, me chamou para pregar no culto de domingo e você me chamou para fazer uma série lá. E eu fiquei pedindo a Deus, né? E eu lembro que o David me perturbava, Felipe, eu preciso do tema da série, o tema da série, o tema da série. Porque tem que mandar pra mídia. E eu pedindo pra Deus e não vinha. E eram 3 quintas-feiras que eu ia ministrar? 3 ou 4? 3, né? Não, eu acho que era quarta, porque o culto não tinha descido pra quinta. Era Não, quarta. mas eram 3 dias. Acho que era Eram 3 dias. 3 3 isso, dias. perfeito. E eu lembro que o senhor me deu uma palavra muito em cima, assim, já quase do dia de ministrar. E o senhor me falou sobre as 3 unções de Davi.
E eu ministrei, né, cada dia sobre uma unção de Davi. E tem uma coisa que me marcou, que naquele período eu não entendi, mas hoje eu entendo, né? Que o Senhor falava pra mim, da primeira vez que Davi foi ungido, era um símbolo de honra, apontava pro propósito, mas não era o propósito. Da segunda vez que Davi foi ungido, era um símbolo de honra, ele já era rei de Judá, apontava pro propósito, mas não era o propósito. E na terceira vez que Davi é ungido, é o símbolo de honra, e ali estava o propósito de Deus. Então existem coisas que Deus derrama que apontam pro propósito, que são boas, que é um ambiente de honra, de crescimento, mas ainda não é o propósito. E enquanto o Senhor me recordava sobre isso, o Senhor ministrava isso no meu coração. Existem coisas que estão acontecendo na missão, períodos de crescimento que o Senhor está destravando, que elas estão apontando para o propósito. A missão já viveu tantas coisas, eu falo isso com muito respeito à memória do bispo. Década de 80, 90, 2000, a missão já foi referência de uma forma tão grande. E o Senhor ministrava isso para mim, que aquilo apontava para o propósito, mas ainda não chegou. O que Deus vai fazer ainda é maior. Eu recebo e eu creio. Ainda é maior. E, eu creio muito nisso, porque eu tenho escutado muito isso, Felipe. Assim, a gente não é nem... É porque são pessoas que são amigas e conhecem. Não. Eu tenho escutado de pessoas que nunca nem me viram. O profeta argentino que foi lá. Também. Mas pessoas que nunca me viu e David tem falado que algo diferente, algo chegando na nossa igreja, sabe? Que ainda não começou. E eu creio que a gente vai viver mesmo. Em nome de Jesus. A glória do Senhor vai vir tomar aquele lugar, assim, e as pessoas vão para lá para ver o que está acontecendo ali. Eu creio. E por isso que eu tenho falado para você, assim, Deus, a gente passou um tempo difícil porque Deus tem tratado com todos. Quem permaneceu, Deus tratou. E é interessante que quando vai vir a bênção, vai vir para todos. E o Senhor tem falado isso no meu coração. Porque sofreram, choraram junto e permaneceram. Podia ir embora. Podia ir embora. Podia pegar, vou embora. É muito mais fácil ir embora. Mas pagar um preço não é para todo mundo que aguenta pagar preço. E a gente está ali firme. Eu louvo a Deus. Deus deixou eu permanecer quem Ele quis. E eu tenho um povo lá. Eu não tenho uma multidão. Mas eu tenho um povo ali que ama a Deus. Um povo que está em tudo que é desafio, está lá firme. Um povo que abraçou o ministério, que ama o ministério. Nas simplicidades, mas eles estão lá. Pagando o preço. E não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Eu ouvindo você falar isso, eu olhando para a missão, eu lembro de uma mensagem do David, né? A mensagem de Gideões, que Deus ele faz Gideão ir para a guerra com 300 homens, cada homem carregando uma tocha. E quem carregava uma tocha numa guerra significava que era capitão de um exército de 1000. Só que eles não tinham 300 mil, eles tinham só 300. Mas cada homem com uma tocha significava que ele era capitão de um exército de 1000. E apesar de não ter os 1000 para ele liderar, ele já tinha uma tocha na mão, para dizer que ele era capitão de exército de 1000. Então você falou, eu não tenho uma multidão. Ainda não tenho uma multidão. Porque o Senhor está levantando os 300 com uma tocha na mão, preparando para ser capitão de um exército de 1000. E quando o Senhor preparar os capitães, Deus manda o povo. Amém. Eu creio. E eu tomo posse. A gente vai viver. Em nome de Jesus. E não vai demorar. Eu tô falando isso diante de Deus. Não vai demorar. Tá muito próximo. Aproveita aquela câmera ali, divulga o seu Instagram e a sua loja. A minha loja? Eu sou tão boa nisso, né? Oi, gente, me segue no meu Instagram. Me ajuda lá a dar uns likes nas minhas fotos. Como é que tá o seu Instagram, Bispa? Ai, tá horrível. Não, mas como é que é o arroba do Instagram? Tá Bispa Vanessa Moura, tudo junto. Legal. O da minha loja eu nem sei. Da minha loja eu não sei, David. Você tem que falar aí. Eu vou achar aqui. Porque como eu sou boa, não é eu que fiz. Enquanto eu vou achando... eu tô fazendo... Eu amo coisas pra casa. Eu amo decoração de casa, isso é meu, sempre gostei. Gosto de casa arrumada, gosto de mesa posta. E aí eu comecei a fazer umas velas perfumadas maravilhosas e tenho vendido bastante. Legal. Vela, difusor para casa, difusor de carro e sabonete. Então eu tenho feito e são lindos, maravilhosos. Tenho vendido bastante. Eu não enxergo, né? Meu Deus. Já vai fazer a Passei o compra. óculos. Eu sou muito VanessaMoura.essência. Isso. Me segue aqui no VanessaMoura.essência. Você vai amar. Estamos em promoção de Black Friday. Glória a Deus. Ô, Bispa, e antes da gente encaminhar pro final, você foi uma mulher que venceu o luto. Como você disse, o luto sempre vai doer, às vezes mais, às vezes menos, a saudade sempre está aí, mas você foi uma mulher que venceu o luto. Sim. E existem tantas e tantas pessoas que talvez nesse momento estão passando por uma situação parecida com o que você passou, que mulheres que perderam seus maridos, ou maridos que perderam as suas esposas, filhos, e eu queria que você deixasse uma palavra para essas pessoas. Eu não sei exatamente o que você fez para superar isso, mas se você pudesse dar um conselho, falar algo para elas, o que seria? Olha, o que eu fiz para superar, que nem eu falei assim, eu não me entreguei. No momento mais difícil, eu permaneci em pé dentro da igreja buscando. Mas uma coisa,
não tem outro jeito, é Deus. Eu chorava para Deus. E eu questionava Deus também. Falava, Deus, por quê, né? Quando a gente tem Deus, a gente suporta o processo, né? E eu creio que eu vou estar falando aqui para mulheres que conhecem a Deus. Eu sei que o dia ruim não é o luto só de uma morte, mas a gente tem dias difíceis. Tem dias que a notícia ruim bate na nossa porta e não tem para onde correr. Porque a promessa que nós temos é que o Senhor é conosco até a volta dele. Mas não que não vai ter dor. Não que não vai chorar. Então, se entregue mesmo para o Senhor. Busque mais o Senhor. Quanto mais você adora, quanto mais você busca, mais você suporta os dias difíceis. Quando chegar o dia da dor, você suporta, você consegue permanecer em pé. Eu acho que o meu segredo também, porque assim, eu sempre gostei muito de criar atos proféticos, mas eu sempre busquei muito. Eu gostava muito de ficar 2 dias dentro do quarto, orando, buscando. Quantas vezes eu subia para o monte, fazia guerras no monte, orando, buscando muito. Porque eu entendi. Eu busquei lá atrás para suportar hoje os dias difíceis. A gente acha que não. Eu busquei lá, eu só orei lá. Não. Teve o processo agora de suportar. Tanto que eu busquei, tanto que eu clamei. Eu fazia muito isso. O apóstolo mesmo, ele falava assim, minha mulher é meia doida. Tinha dia que eu fazia... eu entrava 6 horas da tarde numa sexta-feira, só parava de orar. Só saía do quarto depois de 24 horas, 25 horas. Uau. Eu fiz muito isso, Felipe. Uau. Muito, 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 muito. Então, eu entendo que os dias, quando chegava o dia difícil, o dia da dor, eu suportava porque eu busquei. Eu busquei socorro para quem pode mudar a minha história. E meu conselho é esse. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ter força para sobreviver, aguentar os dias ruins. Porque, eu vou te falar, a gente está vivendo um tempo muito difícil, né? Não precisa ter luto para não suportar hoje. Mas se a gente tem Deus, a gente aguenta. Eu falei com a Larissa mais cedo, eu não sei como pessoas hoje conseguem viver sem Deus, porque não tem vida sem Deus. É Ele que faz a gente continuar nessa terra, suportando, passar por todos os processos. Glória a Deus. Eu tenho suportado o processo porque eu tenho Deus, porque o luto, não é só o luto, é a solidão. Hoje o que tem matado as pessoas é a solidão, que vem a depressão, que vem a opressão, que tem acabado com pessoas, com vida, as pessoas tirando vida porque não suporta a dor. Mas quando a gente tem um verdadeiro encontro com Deus, eu tive um verdadeiro encontro com Deus, eu sei quem é Deus, eu sei ouvir a voz de Deus, eu não ouço voz estranha, eu ouço a voz do meu Deus. Então isso tem me feito eu permanecer, eu entender o propósito e ver que eu saber e ver que eu vou chegar mais longe porque Deus está comigo. Glória a Deus. Então meu conselho hoje, você que está passando por lutas, se agarrem a Deus, busque a presença de Deus, busque ser uma mulher de oração, um homem de oração. A sua oração é única, é você e Deus. Eu não consigo orar por você, eu posso ajudar vocês em oração, mas a oração de vocês é exclusiva. Deus quer ouvir a voz de cada um aqui. Tem uma moça na nossa igreja que me perguntou para mim, bispa, ela é nova, ela veio da igreja católica também, está na nossa igreja há 3 meses. Ela falou, bispa, eu não sei orar. Eu falei para ela, como que ora? Eu falei, você não está conversando comigo? O teu pai quer só ouvir você. Glória a Deus. Eu falei, porque tem muita gente que acha que a oração é só de joelho. E não é. Lógico que é maravilhoso. Eu tenho que estar lá um tempo, Senhor, entrar no meu quarto, me ajoelhar e orar. É necessário. Mas o Deus quer ouvir a tua voz, independente de onde você está sentada na tua sala. Eu, quantas vezes, no meio da minha dor, dentro do meu carro, falei, Jesus, vamos comigo ali? Eu faço isso, gente, eu só pode parecer louca. Mas quantas vezes eu sento no meu carro, falo, Jesus, vamos comigo ali no mercado? Eu faço isso. Aí eu falei para ela assim, você precisa só falar o que você quer. Ela falou assim para mim, bispa, eu fiz o que você falou, eu me apresentei para Jesus. E ela falou assim, Deus, aqui ó, aqui é tal, fulana tal. Ela deu o nome dela. Como se Deus já não soubesse. Então, mas assim... Inocência. Mas foi muito interessante. Ela veio me contar. E ela falou assim, bispa, eu tive 2 gravidezes e não consegui e não vingava as gravidez. Aí ela me contou. Bispa, eu orei a Deus, comecei a orar a Deus e eu tô grávida. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá entrando no 4º mês. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, ela falou assim, eu aprendi o que é orar. Eu falei assim, orar é falar com teu pai. Tem hora que você vai falar no secreto, tem hora que você vai falar com ele no meio da multidão. Não importa, você está lavando louça, fala com Deus. Você está tomando banho, fala com Deus. Glória a Deus. Ele já sabe até o que você vai falar, mas ele quer ouvir. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em nos ouvir. Se Deus tem prazer, por que eu vou ficar calado? E você vai falar para quem resolve. Glória. Você não está falando para qualquer... Eu não resolvo. Você tem problemas que você vai falar para mim, eu vou falar, meu irmão...
Vamos orar. Vamos orar. Eu vou falar pra você, vamos orar. Mas você vai falar com quem resolve, o Deus do impossível, o Deus que abre a porta, o Deus do escape, o Deus que faz. Glória a Deus. E ele faz perfeitamente. Sim. E é o que eu falo, independente do momento que você esteja vivendo, com dor ou sem dor, busque a Deus. Mas busque a Deus pelo que Ele é. Não adianta a gente ficar buscando porque Ele pode dar, porque Ele é nosso Pai. Se você busca Ele como Pai, você ama Ele, as bênçãos, a cura, a porta aberta, o que você precisa vai vir. Glória a Deus. Vai vir e vem tudo. Eu falo porque, experiência própria também, porque meu marido era o provedor. Meu marido que cuidava de tudo. E vou te falar, eu tô vivendo o que a Bíblia diz. A minha casa não falta nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada. Porque o Senhor tem cuidado da minha casa. Eu não trabalho fora, eu dependo do ministério. A minha casa não falta nada. Glória a Deus. E se brincar, eu tenho mais coisas hoje até do que quando eu estava casada com o apóstolo. Não estou desmerecendo, tá entendendo, né? Mas Deus tem cuidado. Deus tá suprindo. Deus tem suprido. Sim. Eu penso em querer comer até algo. O Senhor manda alguém mandar o algo. Glória. É muito assim, eu vivo o que a Bíblia diz. O Senhor, a igreja cuida da viva. A igreja, eu tenho uma igreja abençoada. Eu louvo a Deus que eu tenho pessoas. Eu tenho pessoas na igreja que cuidam do meu armário, da minha comida. Eu tenho pessoas que cuidam do meu cabelo. Eu tô falando que eu vivo hoje. Eu tenho pessoas que têm prazer em pagar minha unha. Eu não pago o cabelo. Tudo. E isso já vinha também antes do apóstolo, mas permaneceu, porque podia ter Isso é parado. honra. Porque podia ter parado, né, David? Porque eu já sempre fui cuidar, as pessoas já cuidavam de mim. Mas eles falaram, o apóstolo faleceu. Não. Sim. Tem cuidado, tem permanecido, tem me ajudado. É o Deus que habita nas coisas grandes E nas coisas pequenas, Mas assim, né? eu amo a Deus. E esse amor que eu tenho por Deus, ele não deixa faltar nada. Por isso que eu tô falando, se eu busco a Deus pelo que Ele é, as bênçãos me acrescentam, porque Ele é pai. O pai quer dar bom fruto ao filho, quer cuidar do filho. A gente quer mal. Eu sou mal, eu quero dar o melhor para minha filha. Minha filha me responde, às vezes ela é mal criada. Mas eu tô falando que é o normal. E eu quero dar o melhor para ela. Eu quero ver ela com a melhor roupa, eu quero ver ela abençoada. Imagina um filho que é carinhoso. O pai não vai fazer? Tem hora que você fala, Deus, eu quero o seu conchego, quero o seu abraço, quero sentir seu cheiro. Eu tô nessa loucura. Glória a Deus. Maravilhoso. Porque eu quero sentir o cheiro de Jesus todos os dias. Eu amo a Deus, gente. Nós estamos numa mesa profética. A gente gosta tanto de ato profético que o nosso Ficou muito podcast é legal. Profeticast. Gente, gostei demais daqui. Muito legal. Que bom. E que todo bom. mundo que vem aqui tem que liberar uma palavra profética sobre essa geração. Então, a gente fala que no ambiente profético, as palavras deixam de ser palavras e viram decretos. Então, naquela câmera, a bispa libera uma palavra profética para essa geração que nós já vamos encerrar. Forte, né? Que essa geração seja uma geração que clame no deserto. Amém. Glória a Deus. Uma geração que busque a presença de Deus, que clame, que sonhe. E não deixe de sonhar, porque nossos jovens têm deixado de sonhar. Meu Deus. E você tem que ser uma geração que clame. Clame, tá deserto, mas o Senhor vai te responder no teu deserto. Haverá maná no teu Em deserto. nome de Em nome Jesus. de Jesus. Eu profetizo uma geração que vai clamar. Amém, Jesus. Arabassuri cantarabachore andará. Vai clamar e haverá resposta, Nome haverá de Jesus. chuva no Sim, Jesus. deserto, Sim, Jesus. haverá abundância no deserto. Recantarabachuri andará. Eu profetizo sobre os nossos jovens abundância da parte de Deus. Não vai ser um tempo de ver coisas transbordando. Que os jovens venham transbordar da graça, do poder de Deus. Que você seja uma voz que clame em nome de Jesus. Esse foi o nosso podcast. Glória a Deus Deus. abençoe você. Se inscreva no nosso canal. Maravilhoso. Tudo da nossa bispa vai estar aqui nas redes sociais, na descrição, a loja, a igreja. Endereço da igreja, Rua São Benedito, 291, Santo Amaro, Galeria Borba Gato. Deus te abençoe. Graça e paz.